E hoje vai acompanhar o trabalho de Antônio Pereira da Silva, árbitro experiente de Goiás, que vai comandar o jogo aqui, Cerdeira. O que você espera é garantia de tranquilidade no jogo, Pereirão? Na arbitragem, tudo bem, Tudo Cerdeira? bem, João. Boa tarde, assinante do Sport TV. O Pereirão é um árbitro tranquilo, né? Um árbitro da FIFA, um árbitro experiente, tem 44 anos. Inclusive está torcendo para a FIFA agora voltar àquela idade de 50 anos, para ele poder ter mais 6 anos de arbitragem. Agora ele transmite tranquilidade para os jogadores, normalmente para os torcedores. E o que a gente espera é que ele faça aqui uma boa arbitragem. Muito bem, aí está o Antônio Pereira da Silva, ele é conhecido como Pereirão no meio da arbitragem e também no mundo do futebol, vai comandar o jogo aqui entre Inter e Corinthians. Os dois times já estão no campo de jogo, aí a festa da torcida do Internacional. E nós vamos ao gramado com o Luciano Calheiros e o Bruno Valoz. Confirmando então a equipe do Internacional, escalada pelo técnico Carlos Alberto Parreira, com o número 1, João Gabriel, 2, Bruno, 3, Gilmar Lima, 6, Ronaldo, 4, Martinez. Meio de campo com o número 5, Leandro Guerreiro, 11, Duílio, 10, Carlinhos, 8, Jackson. No ataque, 7, Daniel Carvalho, 9, Luiz Cláudio. E o Corinthians, hein, Bruno Valoz? O time do Corinthians definido com Dida no gol, número 1, Pingo 2, Anderson 3, Batata 4 e Betão, número 6, César Sampaio 5, Renato 10, Fabrício 8, Luciano número 11, Fernando Baiano 9, Rodrigo Pontes, camisa 7, o técnico Vanderlei Luxemburgo. Trio de arbitragem, o Cláudio Vinícius Cerdeira já analisou aqui. Antônio Pereira da Silva, de Goiás, é o árbitro do jogo. Geraldo Castro e Júlio Costa, que também vem de Goiás, os assistentes, estarão aí auxiliando o Antônio Pereira da Silva nessa arbitragem. Aí nós estamos com a imagem do Geraldo Costa. Geraldo Castro, melhor dizendo, o assistente. O público é bom aqui no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, mas se esperava uma presença maior da torcida colorada devido ao empate de ontem entre Bahia e Curitiba 1 a 1, que deixou o Inter com boas possibilidades de classificação para a próxima etapa do Campeonato Brasileiro. A bola está rolando aqui no Beira-Rio, começando o Inter e Corinthians. Para você, assinante do Sport TV em todo o Brasil, menos Porto Alegre, que vai acompanhar o jogo com a gente no Premier Esportes. Descendo lá pela esquerda o time do Internacional e já a primeira falta cometida em cima lá do Martinez, que está entrando no lugar do Ederson, que era titular da lateral esquerda. Martinez, que veio do Guarani antes do início do Campeonato Brasileiro. Chegando o Inter aqui pela direita com o Bruno. Internacional e Corinthians para você, assinante de todo o Brasil no Sport TV e no Premier. É a penúltima rodada da primeira fase do Brasileirão. Corinthians pensando na semifinal da Mercosul, utilizando aí poucos jogadores titulares, aqueles que não estão inscritos na competição sul-americana, e dos que estão inscritos apenas aí o Batata como titular começando o jogo. Lá pela esquerda vem o Daniel Carvalho. Daniel Carvalho, que é revelação da categoria de base do Inter, ganhou aí a posição do Fabiano no decorrer do campeonato. Passamos o primeiro minuto e já a falta que a torcida do Inter pedia lá na esquerda não foi marcada pelo Antônio Pereira da Silva. Aqui o Carlinhos, hein? Acabou entregando essa bola de presente para o Fernando Baiano. Chegando o Renato. Abertura pela esquerda para o time do Corinthians. Tentava fazer o toque ali pelo meio, Fabrício. Acabou sendo desarmado. Rebote do Corinthians é do Betão, garoto das divisões de base do Corinthians. Tentou um lançamento para o Fernando Baiano. Já era marcada a posição de impedimento do Fernando Baiano, que antes do Campeonato Brasileiro acabou sendo afastado pelo Vanderlei Luxemburgo, assim como o Fábio Luciano e outros jogadores. Fábio Luciano, inclusive, está aqui no Inter e depois acabou tendo uma nova chance. Nós vemos ali o lance do impedimento do Fernando Baiano. Estava adiantado mesmo, né, Cerdeira? Tava assim, e o assistente, o Júlio Costa, atento ao lance, marcou corretamente. E ali a torcida do Internacional reclama porque foi marcada uma falta no Renato. Você está vendo aí o Renato, o jogador do Inter ia pegar a bola, o Luiz Cláudio ia levar vantagem. E o Antônio Pereira da Silva deu a vantagem. Quem assinalou a falta foi o seu assistente aqui, o número 1, o Geraldo Castro. E por isso a bronca da torcida. Cerdeira. Exatamente. Agora o assistente tá correto, houve realmente a falta. E detalhe, né? Tudo que for marcado aqui contra o Internacional, a torcida realmente vai popar, vai vaiar, porque realmente o tempo para eles é muito precioso. É verdade, ontem o Inter foi muito beneficiado com o empate Bahia e Curitiba 1 a 1 na Fonte Nova. O Bahia complicou a sua situação e, além de vencer hoje aqui, o torcedor do Internacional também vai ficar ligado
no jogo Ponte Preta e Sport em Campinas. Uma vitória do Sport, que já está rebaixado, seria um resultado fantástico para o Internacional. E também no jogo de São Januário, Vasco da Gama e São Paulo. O Vasco conseguindo uma vitória diante do São Paulo ajudaria bastante o Inter, desde que o Inter vença o Corinthians aqui. E embora a direção negue, existe a informação que o Internacional enviou a famosa mala preta para Campinas para motivar ainda mais os jogadores do Sport. Nós vamos estar trazendo todas as informações dos jogos da rodada do Brasileirão. Ponte Preta e Sport, o Premier Esportes está transmitindo direto de Campinas. Sempre os resultados, os jogos, os gols. Saindo o gol lá em São Caetano e Flamengo, você vai ver aqui na nossa transmissão, com a narração do J. Júnior. É o outro jogo que o Sport TV e o Premier estão transmitindo juntos nesse domingo. O João, já saiu a primeira orientação do Vanderlei para o time do Corinthians, mais especificamente para o Fernando Baiano, número 9, para jogar em cima do 3, que segundo o Vanderlei é lento. O número 3, no caso, é o Gilmar Lima. Aí o número de faltas já no início do jogo, uma falta para o Internacional, 2 faltas para o Corinthians. E os jogadores do Corinthians conhecem bem o Gilmar Lima, porque ele fez um grande campeonato paulista pelo Rio Branco de Americana. Descendo lá pela esquerda o Internacional, Daniel Carvalho, ele é muito rápido e a falta. Pegou em cima dele ali o Pingo. Lateral direito do Júnior do Corinthians, olha só. E atingiu ali o Daniel Carvalho. É falta para o Internacional. A Coreia, como é conhecida aquela parte mais próxima ali do gramado, aqui do Beira-Rio, onde o torcedor fica em pé, tá cheia. Torcedor pressionando. Também a arquibancada inferior aqui recebendo um grande público. Arquibancada superior mais vazia. Olha o cruzamento, a bola na área. Chega tirando ali a defesa com o Fabrício, Fernando Baiano. Jackson. Jogador de organização no meio campo. Perdeu para o Fernando Baiano. Vem o Corinthians. Perseguido ali pelo Leandro Guerreiro, Fernando Baiano. Ele tenta passar, caiu e o Antônio Pereira da Silva marca a falta. Falta a favor do Corinthians. Mais uma vez o lance, o Leandro Guerreiro ali na dividida, junto do lance. Também chegando o Jackson. Cláudio Vinícius Cerdeira, houve a falta, Cerdeira? Ele já estava perdendo a bola, na verdade, João. Mas aí passou no meio dos dois, foi trombado e acabou acontecendo a falta realmente. Zagueiros do Corinthians vão para a área, o Anderson também, o Batata. É uma boa chance para o time paulista. Olha o cruzamento, João Gabriel. Acabou desviando uma bola perigosa ali na pequena área. É escanteio para o Corinthians. Uma bola com muito efeito, acabou descaindo ali o César Sampaio. Chegou no Corinthians depois da metade do Campeonato Brasileiro, veio do La Corunha. Escanteio cobrado, olha a bola tocada ali na primeira trave. Pela linha de fundo, reposição para o Internacional. Júnior, o Inter hoje tem o Martinez entrando lá pela lateral esquerda. Uma modificação aí que faz o técnico Carlos Alberto Parreira no time, Júnior. Tentando, inclusive, né, João, fazer com que esse jogador possa dar um suporte ali para aquele lado esquerdo, ali o lado onde cai mais o Daniel, né, que é o jogador que se fixa mais naquele lado esquerdo ali para fazer essa dupla com o Martinez. Aí está o Júnior junto com a gente. Cláudio Vinícius Cerdeira também de olho na arbitragem do Antônio Pereira da Silva. Bruno Voloche, Luciano Calheiros, todas as informações do gramado. Um show de transmissão no Premier Esportes, no Sport TV, no Brasileirão 2001. Descendo o Gilmar Lima, hein? Tocando para o Jackson aqui pela direita. É o organizador ali do meio de campo do time do Inter. Marcado pelo César Sampaio. Também quem aperta ali na marcação é o Fabrício. Luciano Ratinho chegou junto. Veio o César Sampaio. É lateral para o Internacional. Você acessa a página do Sport TV na internet, www.sporttv.com.br, e tem todas as informações do Brasileirão. Olha o Jackson, Luiz Cláudio na área, dominou no canto, a bola passa muito perto da trave. Que jogada do Internacional, e o Luiz Cláudio marcando presença. O giro foi bom, o domínio foi bom, né? Ele girou no meio dos dois zagueiros e ela passou muito perto. Olha só que perigo essa bola do Luiz Cláudio. Luiz Cláudio, que no início do campeonato o Inter não estava bem, foi muito criticado pela torcida, mas agora vem conquistando o torcedor colorado. Mais uma vez o lance para você, como a bola passou perto ali do Luiz Cláudio, hein? Escanteio cobrado curtinho pelo Jackson, mandou para dentro da área. A bola tocou ali no Fabrício, saiu o Dida. Com toda a sua experiência, o Dida tentando recolocar a bola rapidamente em jogo. Ele deu o pique para fugir ali da marcação do Daniel Carvalho. E aproveitar para pegar a marcação que estava mano a mano aqui na hora do córner, que ficaram os dois jogadores do Corinthians na frente, né? Detalhes do Júnior, Dida que estava no Milan.
Veio para o Corinthians também depois do início do Campeonato Brasileiro. Luciano Ratinho tentava sair jogando pelo meio. César Sampaio foi derrubado. É falta a favor do Corinthians. Mais uma vez aí o Luiz Cláudio. Notícias dão conta de que o Benfica estaria interessado no Luiz Cláudio, não é isso, Luciano Calheiros? Exatamente, inclusive o Luiz Cláudio já teria sido observado em outras partidas por dirigentes do Benfica. A direção nega essa informação também, mas a verdade é que o Luiz Cláudio pode estar indo realmente para o futebol português na próxima temporada. O Benfica vai buscando até hoje um substituto para o Jardel, né? E o Luiz Cláudio. O Jardel que jogava no Porto e o Benfica querendo um jogador nas mesmas características. E o passe do Luiz Cláudio que está vinculado ao 13 da Paraíba. O empréstimo dele com o Internacional vai até o final do ano. Muito bem, aí as informações do Luciano Calheiros. Está jogando o time do Corinthians aqui pelo meio, César Sampaio. Recuo de bola para o Dida. Vai o torcedor do Internacional e o Dida faz o gesto, ó, pedindo para o time ir para frente. Na troca de passe o Júnior já deu a sua opinião. O Vanderlei muito criticado por ter escalado um time reserva hoje aqui em Porto Alegre. Olha o desvio errado de cabeça ali do Ronaldo, hein? Ela vai sobrando para o Fernando Baiano. Vai tentar evitar a saída lá e consegue o Martinez. É aplaudido pelo torcedor colorado aqui no Beira-Rio. Só a vitória interessa ao Internacional, hein? O Inter vencendo, entra no grupo dos 8. Vem o Corinthians, Renato. Tentou a finta ali pelo meio, ainda o Renato. Sai jogando o Inter, hein? Jackson pode puxar um bom contra-ataque. O lançamento é para o Luiz Cláudio. Tá aqui de primeira, pega o Luiz Cláudio batendo pro gol. A outra reclamação agora do Vanderlei, João Guilherme, em relação ao Jackson. Segundo o Vanderlei ficava apontando agora há pouco em relação ao número 8. Segundo ele, o Jackson é o principal articulador dos contra-ataques e não pode ficar solto como estava. O Jackson é o principal jogador desse time do Inter, Júnior? Sem dúvida. Ele vem fazendo um bom campeonato brasileiro esse ano. É um jogador que, inclusive, é o ponto de referência, né? Todas as vezes que o Inter recupera essa bola, quando tem um espaço, a procura é sempre direto no Jackson. Não só pela habilidade, mas pela velocidade também que ele emprega nessa saída da defesa para o ataque. Jackson também é uma das contratações do Inter. Para esse campeonato brasileiro está o Jackson. Ele que é conterrâneo do França, do São Paulo, é lá da cidade de Codó, no Maranhão. O Jackson. Martinez buscava o Daniel Carvalho, chegou junto ali o Batata. Batata está inscrito na Copa Mercosul, mas está jogando hoje aqui contra o Internacional. É o único titular inscrito na Mercosul que está em campo. Fernando Baiano, boa bola na passagem para o Renato, é boa a chegada do Corinthians, bateu para fora. Fernando Baiano fica desesperado porque estava pelo meio. Grande chance, perde o Corinthians com o Renato, hein? Boa bola também do Fernando Baiano, né? Conseguiu deixar o Renato sozinho. Realmente grande bola ali do Fernando Baiano para o Renato. E a gente viu que a condição realmente era boa do Renato, né? Finalizações duas do Internacional. A primeira finalização do Corinthians foi essa aí com o Renato. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Banco Real. Existem muitos clientes virtuais. Seja um cliente real. Estamos passando de 11 minutos do primeiro tempo aqui no Beira-Rio. Inter e Corinthians 0-0. É a penúltima rodada da primeira fase do Brasileirão. Ontem nós tivemos Portuguesa 2, Botafogo 1, Fluminense 2, Santos 1, Bahia 1, Curitiba 1. Resultado que animou o torcedor do Internacional. Olha o Daniel Carvalho. Foi travado por baixo ali pelo Pingo. Lateral para a equipe do Inter. Daniel Carvalho está ali pedindo, o Pingo está perto dele. O Daniel é muito rápido. 12 minutos do primeiro tempo. Ainda o Daniel. Acabou perdendo essa bola para o Batata. Pingo sai para o jogo. Quem domina aqui é o Luciano Ratinho. Luciano se destacou muito no Campeonato Paulista pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Recuperação é do Jackson. Tenta sair na velocidade. Foi empurrado ali pelo Fernando Baiano. Falta marcada pelo Antônio Pereira da Silva. É uma falta para cartão amarelo, Cláudio Vinícius Cerdeira? Não, não é não. O jogo está tranquilo, o jogo está na mão do árbitro, os jogadores querendo jogar futebol. Um empurrão. Não havia realmente necessidade do cartão amarelo. Depois de Inter e Corinthians, São Caetano e Flamengo, você vai ficar com o segundo tempo do Troca de Passe. Apresentação do Luiz Carlos Júnior, participação do Armando Nogueira.
e toda a equipe do Sport TV e do Premier envolvida nos jogos do Brasileirão com o mais completo balanço da rodada do Campeonato Brasileiro, hein? Depois do jogo, o segundo tempo do troca de passe. E você acessando a página do Sport TV na internet, www.sporttv.com.br, você vai ficar sabendo como participar da campanha Natal Sem Fome, que tem total apoio do Sport TV e do Premier Esportes. E a orientação do Parreira agora há pouco para o Bruno. Quando o Ronaldo sair no bote lá no meio, você recompõe a defesa e Gilmar Lima faz o meio. A gente viu ali o Parreira, o Luciano Calheiros trazendo as informações. Parreira que foi muito pressionado porque ele, como consultor da FIFA, foi convidado para participar do sorteio da Copa do Mundo. Iria para Busan, na Coreia. E a torcida ficou revoltada, pediu a permanência do Parreira, que ficou por aqui. Não vai não. É porque não daria tempo do Parreira depois do lance. Ali a tentativa de tabela, sai jogando o time do Inter com o Duílio. Só que saiu jogando errado, hein? O Corinthians recupera. Luciano Ratinho. Abrindo com o Pingo. Tentativa do passe, Martinez. Sai jogando com o Carlinhos. Diga aí, Calheiros. Se o Parreira confirmasse sua viagem para a Coreia, não daria tempo dele retornar para comandar o Internacional no Mineirão contra o Cruzeiro. E aí ele foi muito criticado e pressionado. Boa bola do Jackson para o Bruno no fundo. Aparece na hora certa para fazer o corte o Betão. Bem posicionado aí o Bruno, que era do Atlético Mineiro. Recebendo o passe do Jackson na medida, hein? João, e teve até o dia do Fico aqui em Porto Alegre. Depois do lance eu explico. Muito bem, o torcedor do Inter exigindo a presença do Parreira nessa reta final. Jackson. Daniel Carvalho foi levando, mandou pro gol. A bola alta pela linha de fundo. Como assim o dia do Fico, Luciano Calheiros? Na quinta-feira o técnico Carlos Alberto Parreira reuniu a imprensa para comunicar, né, que estaria abrindo mão da sua viagem à Coreia para participar do sorteio da Copa do Mundo. E aí ficou conhecido como o dia do Fico aqui do técnico Carlos Alberto Parreira para comandar o time na última rodada do Campeonato Brasileiro dessa primeira fase, né? Júnior, o torcedor pediu e o Parreira ficou, hein? O momento é muito importante para o Internacional, João. E naturalmente eu acho que não tinha outra alternativa para o Parreira que não fosse essa, acertadamente. Permanecer do lado da equipe, ainda mais depois do resultado de ontem, né? Do Bahia, que deu mais possibilidades ainda para o Inter. Lindo lance ali do Jackson em cima do César Sampaio. Veio o Martinez, rolou na entrada da área para o Jackson. Luiz Cláudio está pelo meio pedindo, ainda o Jackson. Ele protege, cercado por 3 jogadores. César Sampaio, com toda a sua categoria e experiência, sai jogando. Fernando Baiano. Renato está pedindo livre aqui pela esquerda. Passamos de 15 minutos do primeiro tempo, 0-0 Inter e Corinthians, e ali o impedimento marcado do Renato. Ele estava pedindo já há um bom tempo a bola para o Fernando Baiano. É verdade, ele estava esperando a bola e o assistente atento marcou corretamente. Cláudio Vinícius Cerdeira acompanhando o trabalho da arbitragem do Antônio Pereira da Silva, do Geraldo Castro e do Júlio Costa, trio de Goiás. Júnior está aqui analisando o jogo, a parte tática, técnica. É a opinião do Sport TV e do Premier no Brasileirão 2001. Martinez. Lançamento para o Daniel Carvalho. Apareceu ali para tirar o Anderson na zaga do Corinthians. Está jogando o time do Parque São Jorge, Luciano Ratinho. Rodrigo Pontes vem lá pela direita. Rodrigo Pontes é aqui do Sul, ele teve uma passagem pelo Juventude de Caxias, né? Conhece bem esses lados aqui do Beira-Rio, o que é enfrentar o Internacional, toda a pressão da torcida colorada. Ali uma falta para o Internacional. Está jogando o time do Inter pelo meio com o Leandro Guerreiro. Abertura aqui na direita para o Gilmar Lima. Como o Luciano Calheiros já informou, o Fábio Luciano, titular ali da zaga, acabou sentindo um problema no tornozelo ontem. O Gilmar Lima começando o jogo aí. Lançamento lá na frente do Ronaldo para ninguém. César Sampaio deixando essa bola sair com tranquilidade. Júnior, nós estamos com 17 minutos do primeiro tempo, 0-0, Júnior. Olha, João, a iniciativa do Internacional, quando tem a posse de bola, existe. Mas tem uma certa carência na qualidade ali, principalmente quando está o time do Corinthians todo fechado aqui atrás. As melhores jogadas do Internacional é quando é atacado e consegue ter o espaço para poder sair em velocidade. Aí a opinião do Júnior, Luciano Ratinho. Tentando a abertura aqui na esquerda, a bola acabou correndo muito, é tiro de meta para o Inter. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro.
Palavra Interligue 23. Sempre o melhor preço para você. Os jogos de hoje dessa 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, além de Inter e Corinthians, São Caetano e Flamengo, que o Sport TV está mostrando para Porto Alegre, e o Premier Esportes para todo o Brasil. Vasco e São Paulo, um jogo que interessa a torcida do Inter, Palmeiras e Cruzeiro. O Premier também transmite esse jogo. Botafogo de Ribeirão Preto e Paraná, um jogo interessante aí porque o Botafogo está tentando fugir do rebaixamento. Atlético Mineiro e Grêmio brigando pelas primeiras posições. O Premier transmitindo Atlético Paranaense e Guarani também. O Premier Esportes transmitindo Santa Cruz e Vitória, Ponte Preta e Sport. Jogo importantíssimo para o torcedor do Inter. O Premier Esportes mostrando Goiás e América Mineiro e Juventude e Gama. Tivemos ali uma dividida entre o Renato e o jogador Leandro Guerreiro. O que você achou do lance, Cerdeira? É um lance de qualquer forma perigoso, né? Porque os dois jogadores, lógico que eles visaram a bola, né? Os dois escorregaram num carrinho. E realmente um lance perigoso e o jogador do Corinthians acabou sendo atingido, levou a pior. Então é um lance que os jogadores deveriam evitar. Corinthians até o momento apenas com uma finalização no jogo, a do Renato, naquela bela bola tocada pelo Fernando Baiano. Estamos aqui no Beira-Rio em Porto Alegre, mostrando para todo o Brasil, menos para a cidade de Porto Alegre, no Sport TV, Internacional e Corinthians 0-0. Jogo decisivo para o Inter. O Inter joga hoje aqui com o Corinthians e domingo que vem no Mineirão contra o Cruzeiro. O Bahia complicou a sua vida com o empate de ontem. O Inter vencendo, entra no grupo dos 8. Tira o Bahia. E ali o Antônio Pereira da Silva parou o jogo, Cerdeira. Ele já havia marcado uma falta no lance anterior e o Jackson aproveitou e carregou a bola. A defesa do Corinthians ficou parado, porque o lance tinha sido paralisado e o Jackson correu à toa. Rodrigo Pontes mandando a bola para a entrada da área. Fernando Baiano. Chega junto dele o Ronaldo. Daniel Carvalho. Daniel Carvalho barrou o Fabiano, que tinha voltado para o Internacional para ser titular. Passou pelo São Paulo, pelo Atlético Paranaense, ganhou a posição Daniel Carvalho. E o Fabiano, que sofreu uma lesão muscular na partida contra o Botafogo, foi liberado somente para esse jogo contra o Corinthians, mas o técnico Carlos Alberto Parreira, como você mesmo já disse, né, João, acabou preferindo a permanência do Daniel Carvalho ao lado do Luiz Cláudio na frente. O Fabiano está hoje como uma opção no banco. Luciano Calheiros acompanhando ali o Parreira no banco do Internacional. Bruno Voloche está perto do banco do Corinthians, acompanhando a movimentação do Vanderlei Luxemburgo. Dois treinadores de primeira linha do futebol brasileiro. Olha a bola para o Luiz Cláudio, lá na frente, Betão. Chegou bem o Betão na cobertura, hein? Boa cobertura. Ele intuiu, inclusive, a jogada. Porque se tivesse esperado, fatalmente o Luiz Cláudio ia sair sozinho numa boa posição. Apareceu bem ali o lateral esquerdo, Betão. Corinthians já revelando aí muitos jogadores. O Vanderlei vai poupando os seus titulares e dando oportunidade para que esses jovens apareçam no time principal do Corinthians. Inclusive, João, o Vanderlei passou na preleção para os seus jogadores e durante toda a semana que mais importante até do que esses jogadores tem que aproveitar a oportunidade que, enfim, está sendo dada para se disputar um campeonato brasileiro e também vai servir de observação do Vanderlei já avisando o ano que vem. Detalhes do Bruno Voloche, olha o time do Inter, Martinez cruzando na área, ele buscava o Luiz Cláudio. Renato ganhou o rebote, tentou ali o chapéu, apareceu o Bruno. E o Antônio Pereira da Silva parece que ficou em dúvida na marcação e só depois de um tempo é que ele apitou e parou o jogo, hein, Cerdeira? Na verdade ele demorou muito, né? Porque a falta foi clara, realmente o jogador do Inter levantou a perna em demasia, solando, né, ao jogador do Corinthians. E o Antônio demorou um pouco, por isso houve essa dúvida. Ele teria que ser mais rápido no apito. Muito bem, a gente viu aí, a imagem mostrou exatamente aquilo que o Cerdeira disse, né? A sola do Bruno no Renato. Hoje, a partir de 8h30 da noite, você vai acompanhar a grande final da Supercopa de Basquete Masculino, direto de Goiânia. Universo Ajax e São Caetano, com o Lucas Pereira, o Bira Belo e o Carlos Cereto. Mais um grande evento aqui no Sport TV. João, e agora há pouco o torcedor do Internacional festejou aqui porque no Rio de Janeiro o Vasco fez 1-0 no São Paulo. Portanto, Vasco 1, São Paulo 0. É um resultado que interessa aí, a confirmação para você, assinante no Placar Visa. E ali o lance do impedimento do Fernando Baiano. E aliás um impedimento marcado erradamente, porque o Fernando Baiano estava em condição. Quando a defesa saiu, que houve o lançamento e pelo menos o Fernando Baiano estava na última linha. Cláudio Vinícius Cerdeira tirando todas as dúvidas da arbitragem. Portanto, Vasco 1, São Paulo 0. Bom para o Inter, hein? Porque o São Paulo tem 43 pontos.
O Inter vencendo e o São Paulo perdendo o jogo, o Inter se igualaria em número de pontos com o São Paulo. E aumentaria aquela responsabilidade citada, João, no início da transmissão, do Corinthians, que estaria jogando também hoje, teoricamente, um pouquinho pelo São Paulo, já que se o Inter não vencer, ajudaria o São Paulo, mesmo o São Paulo sendo derrotado no Rio. E aí o Vanderlei sendo criticado por escalar um time, na maioria, com reservas. Chegando pelo meio, Fabrício. Ali atrás recebe o Rodrigo Pontes, torcedor do Internacional, Vaia. Passamos de 23 minutos do primeiro tempo, vem o Corinthians, Renato. Bola acabou desviando ali no Carlinhos, está jogando o Bruno. Mais uma vez o Carlinhos, é o capitão do time. Jogador de confiança do Carlos Alberto Parreira, tocando para o Jackson. Daniel Carvalho fica pedindo, o Jackson viu bem lá na esquerda o Martinez, hein? Boa virada de jogo. Luiz Cláudio está na área, no seu forte, que é o cabeceio, posicionado. Aí no Martinez, prende muito, consegue a finta, mandou essa bola por baixo, aparece a zaga do Corinthians. Ainda o Daniel Carvalho, Martinez de primeira! A bola passa com muito perigo perto do gol do Corinthians. Ele chutou com a perna que não é boa, hein, João? Verdade, pegou com a direita, né, Júnior? Pegou ela de voleio ali, ó. Uma bola difícil, inclusive, de chutar, tá vendo? Aí, ó, pegou de primeira, peito de pé, se vai dentro, não sei se dava pro Dida, não. É verdade, ficou até a dúvida se o Dida teria tocado ou não na bola. Não tocou não, mas passou perto, hein? Grande lance, grande oportunidade para o Internacional. Mais uma finalização do Inter no jogo. Hoje às 11 da noite você vai acompanhar mais uma partida do campeonato francês aqui no Sport TV. Nantes e Paris Saint-Germain, um clássico do futebol francês. O Nantes, o atual campeão francês. Grande jogo às 11 da noite no seu canal campeão. Luciano Ratinho para o Fernando Baiano, a bola muito forte. Acabou saindo, João Gabriel vai recolocar a bola em jogo. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Fiat com sistema integrado Vênis. Fiat mudando seus conceitos. Grito da torcida do Internacional aqui no Beira-Rio. Torcedor cumprindo seu papel, empurrando o time do Inter. Só a vitória interessa para a equipe do Beira-Rio. Olha aí o Carlinhos cruzando, sempre buscando o Luiz Cláudio lá na área. Bola recuada para o Martinez. Agora há pouco ele chutou uma bola perigosíssima. Aí no Martinez, hein? Tentava o drible, apareceu o Pingo. Jackson. Sport TV e o Premier mostrando Internacional e Corinthians para a cidade de Porto Alegre. O Sport TV está transmitindo São Caetano e Flamengo. O jogo está 0-0 lá no Anacleto Campanella. O empatezinho, São Caetano se confirma como o primeiro colocado da primeira fase. O Flamengo precisa vencer para fugir do rebaixamento. Carlinhos. E a comparação entre o Daniel Carvalho e o Renato. 3 faltas recebeu o Daniel, 4 o Renato e uma finalização cada um. São 2 jovens jogadores importantes para os 2 times, né, Júnior? E atuam numa faixa de campo, João, onde a participação deles é mais importante que é o setor de criação, né? O Daniel joga um pouco mais avançado, mas o Renato é aquele meio esquerdo, a moda antiga, né? Que volta para compor meio campo e se apresenta na frente. Boa bola do Daniel para o Luiz Cláudio. Chega junto à defesa do Corinthians com o Anderson. E o Luiz Cláudio tropeçou e caiu ali. O jogador do Corinthians, o Betão, está dizendo que o Luiz Cláudio tropeçou. Vamos ver o que aconteceu ali. Ele caiu sozinho mesmo, hein? Na verdade o Luiz Cláudio deu uma cavada ali, porque o jogador do Corinthians não chegou nem perto dele. Verdade, ele cavou uma falta perigosa ali e o Betão ficou meio sem entender. Mas realmente parecia que tinha levado um toque, mas a gente vendo a imagem realmente mostra que o Luiz Cláudio cavou essa falta. E se deu bem, hein? Porque é uma falta perigosa para o Internacional. Torcida do Inter sente o bom momento. Daniel Carvalho vai para a cobrança, mandou para o meio da área. O toque de cabeça. A bola vai pela linha de fundo. Ele cabeceou sozinho, porque não acertou a cabeçada. Foi o Ronaldo ali, o zagueiro. Estava sozinho ali na entrada da pequena área. Mais uma vez para você, assinante de todo o Brasil. Olha aí o Ronaldo, ó. Realmente, como o Júnior destacou, ele estava sozinho, sem marcação. Amanhã, 9 da noite, você vai acompanhar a Copa Rio, São Paulo, Minas de futsal. Mais um grande evento aqui no seu canal campeão. E um jogão em Minas e Vasco. Amanhã, às 9 da noite, no Sport TV. Lançamento lá na frente, João Gabriel.
João Gabriel, Luciano Calheiros, que barrou o Irã, que no início do campeonato vinha muito bem, né? O Irã, que era um dos ídolos da torcida do Internacional, líder da equipe, começou o campeonato inclusive como capitão do Internacional, mas aí andou falhando em algumas partidas, no jogo contra o Atlético Paranaense, no jogo contra o Botafogo, e o Parreira decidiu colocar em seu lugar o João Gabriel. Opção... Luciano Calheiros, o Bruno Voloche, o quarto árbitro, está aí conversando com o Vanderlei, hein? O Vanderlei quer fazer exatamente o que o Parreira está fazendo, e o quarto árbitro disse que não pode. Então o Vanderlei disse o seguinte para ele: se eu não posso, o Parreira também não pode. Se ele não sair, eu também não saio. Detalhes do Bruno Voloche no gramado. E os dois ficaram. Ali do Bruno. Os dois ficaram, né, Bruno? Na verdade, você pode até a beira ali do gramado, dar a sua orientação e volta. Mas quem faz isso? É verdade, né, Cerdeira? A orientação da FIFA é para que o árbitro vá e volte, não fique ali como todos ficam, né? Realmente, aliás, eu acho uma orientação totalmente equivocada, né? Porque desde que o treinador não atrapalhe a arbitragem, não critique, acho que ele poderia ficar ali tranquilamente. Olha lá, os dois estão em pé lá próximos. E é muito difícil para o quarto árbitro, por exemplo, chegar lá num treinador, olha, volta para o seu lugar. E a todo momento o treinador está dando instrução. Então fica uma coisa praticamente impossível dessa regra ser cumprida. Então é preferível a FIFA relaxar isso e realmente exigir que os treinadores se comportassem de uma forma normal, dando instrução às suas equipes. Mas ali onde eles estão não tem problema nenhum. 29 minutos do primeiro tempo. Ô João, um diálogo super curioso agora entre o árbitro e o Vanderlei. E deu para perceber nitidamente aqui, o Vanderlei disse o seguinte para ele: ele tropeçou, cavou, se referindo àquela falta dos Cláudio Pereira, se desculpou dizendo: eu fui na dele, apontou para o Bandeira. Aqui na minha frente. Muito bem, importante detalhe curioso aí do jogo trazido pelo Bruno Voloche. E o Antônio Pereira até admitindo, né, realmente depois que ficou em dúvida ali na falta, né? São coisas do jogo, todos os detalhes para você, assinante do Sport TV e do Premier. Falta a favor do Internacional, falta no Daniel Carvalho. Veja aí a falta cometida pelo Anderson, zagueiro do Corinthians. Leandro Guerreiro. Está aberto lá pela esquerda o Martinez. Prende bola ali o Leandro. Voltando para o Duílio. Duílio que é zagueiro, está jogando no meio de campo. Jackson. Foi puxado ali pela camisa, é falta, marcou o Antônio Pereira da Silva. O Antônio Pereira, a partir de agora, teria que chegar um pouco mais junto aí dos jogadores, principalmente do Corinthians, porque eles estão parando a jogada a todo momento. Então uma advertênciazinha verbal e tal, porque senão o número de faltas nesse jogo vai ser excessivo, porque o Corinthians realmente está matando todas as jogadas do Internacional. E exatamente o que acontece agora, ó. Mais uma falta. Cláudio Vinícius Cerdeira trazendo aí o panorama da arbitragem para você, assinante do Sport TV e do Premier. A falta agora foi do Luciano Ratinho. Lançamento lá na área para o Luiz Cláudio. Dida saiu e já tenta ligar rapidamente, ó. Pegar o Fernando Baiano, que está impedido aqui na frente. Júnior, tá gostando do jogo, Júnior? Olha, João, tá bem abaixo daquilo que a gente esperava, né? Qualidade técnica, principalmente, né? Erro de passe constante por parte dos dois jogadores. O Inter tem uma dificuldade muito grande, só sai alguma coisa ali na armação das jogadas quando tem a participação do Jackson, né? Enquanto o Corinthians é um desentrosamento total por parte dos jogadores. Essa equipe nunca jogou junto, a gente sente, né? Até mesmo na própria movimentação. Existe uma briga constante das duas equipes na marcação, né, para recuperar a posse de bola, somente isso. E outro agravante aí pro Júnior, esse time que está em campo aí, Júnior, nunca treinou junto, porque o Batata não vinha treinando como titular e foi escalado em última hora aí no time. Detalhe do Bruno Voloche. Corinthians realmente com um time que nunca jogou junto. Dificuldade de entrosamento ali, o César Sampaio mandando para a lateral e o César colocou a mão na coxa ali, hein? Mas segue no jogo. Jackson, jogador importante do Inter, olha o cruzamento para o Luiz Cláudio, chega junto na defesa o Anderson. Mais uma vez a bola com o Jackson. O Internacional vai para cima, tem que vencer o jogo aqui o Inter para melhorar e muito a sua situação no campeonato. Bruno pediu a falta o torcedor do Internacional, sai jogando o Corinthians, Fernando Baiano. Se o Inter vencer aqui, entra no grupo dos 8. Olha aí o tempo de bola em jogo, 69% do tempo, a bola parada 31% do tempo. Tá na média, Júnior? O tempo de bola em jogo. Mas é em função da quantidade de faltas, né? Tá aí o Inter com um percentual um pouquinho maior do que 8% a mais de posse de bola, porque tem a iniciativa do jogo, tem a necessidade dessa vitória. E ontem o Inter muito beneficiado com o empate do Bahia diante do Curitiba 1-1. Mas esse benefício só vai acontecer se ele fizer a sua parte aqui, né, João? É verdade, tem que vencer o jogo.
Grande lance do Luciano Ratinho. Gingou o cruzamento. Fernando Baiano! Que cabeçada perigosa do atacante do Corinthians. Essa também, se vai dentro, o João não pega não. Ela passou, ele levantou o braço depois que ela passou. Mais uma vez para você, assinante do Sport TV em todo o Brasil. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Ball, o melhor acesso à internet pelo menor preço do mercado. Todas as emoções de Internacional e Corinthians, jogo importantíssimo da penúltima rodada da primeira fase do Brasileirão. Olha o cruzamento do Bruno, Luiz Cláudio furou ali o Anderson Dida. Para não arriscar, ele foi com o pé mesmo e mandou uma bomba para fora. Poderia dar margem ali uma interpretação, será que o zagueiro quis recuar a bola para mim? Era isso que eu ia falar, que realmente foi uma bola que não foi recuada, né, com o objetivo realmente de tocar para o Dida, e o Dida poderia tranquilamente ter pego a bola com a mão. Daqui a pouco no intervalo, os melhores momentos, os números do jogo, o trabalho da equipe de scout do Sport TV com o comentário do Júnior e também os números da arbitragem. Para a análise do Cláudio Vinícius Cerdeira. E depois o jogo, o segundo tempo do troca de passe. Com o Luiz Carlos Júnior, o Armando Nogueira e toda a nossa equipe, analisando a rodada do Brasileirão. 34 minutos do primeiro tempo. Torcedor do Inter nesse momento em silêncio aqui no Beira-Rio. Ronaldo. Jackson. Inter vai jogando contra o relógio. Tem que vencer o jogo. Daniel Carvalho. E o Inter que pode estar fazendo sua última partida no estádio Beira-Rio nesse Campeonato Brasileiro, né? Que dificilmente vai entrar entre os 4. A última partida da outra fase será contra o Cruzeiro. E ali a falta no Jackson, uma entrada forte do jogador corintiano. E o cartão amarelo, hein? Cartão amarelo bem aplicado, porque o Corinthians até agora tem feito faltas, tem picado o jogo, né? Faltas não muito graves. Mas essa realmente foi no tornozelo do Jackson e o Antônio Pereira, em boa hora, aplicou o cartão amarelo. O cartão foi para o Pingo, número 2. Cartão amarelo para o Pingo, lateral direito aí a confirmação. O Inter vai jogar na última rodada contra o Cruzeiro no Mineirão e caso se classifique, jogará, se não entrar entre os 4, número de faltas do jogo para você, as quartas e a semi fora de casa. Se chegar à final, poderá fazer uma partida dentro do Beira-Rio. Mas ainda tem muita coisa para acontecer no Brasileirão. Olha aí o Jackson que levou 6 faltas das 13 que o Corinthians cometeu até o momento. Bruno, Martinez, Carlinhos. As opções para o Inter na cobrança. Olha o Bruno batendo e a bola passando pela linha de fundo. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Aqui é o Carlos Alberto, apresentador do Sport TV News. Eu também apoio a campanha Natal Sem Fome. Participe você também. É só clicar www.sporttv.com.br. Hoje, a partir de 8h30 da noite, você vai acompanhar a final da Supercopa de Basquete Masculino, direto de Goiânia, São Caetano e Universo Ajax. Com o Lucas Pereira, o Bira Belo e o Carlos Cereto, direto de Goiânia, aqui no Sport TV. E às 11 da noite, Nantes e Paris Saint-Germain, clássico do futebol francês. É o campeonato francês no seu canal Campeão e a partir de dezembro, os jogos do campeonato inglês aqui no Sport TV. Leandro Guerreiro. Abertura para o Bruno. Cruzamento pelo meio. Luiz Cláudio Dida. Pelo alto. Saiu o goleiro do Corinthians e já ligou rapidamente o contra-ataque. Só que a bola não chegou no Fernando Baiano. Ronaldo. Saiu jogando ali o Duílio. Martinez. Buscando o Daniel Carvalho. Parte para cima do Anderson. Também está o Batata ali em cima dele. Foram os 2 zagueiros em cima. E o Batata acabou impedindo o cruzamento, é lateral para o Internacional. O torcedor do Inter para de incentivar o time nesse momento. Olha aí o Jackson. E ali as jogadas de linha de fundo, você viu os números do jogo, o trabalho da equipe de scout do Sport TV. Agora, impressionante, né, João? A liderança que exerce o Irã, mesmo aqui no banco de reservas. Agora há pouco, ele que gritou para o Bruno e cobrar a falta para o Internacional. E continua gritando com o lateral aqui. Detalhes do campo de jogo com o Luciano Calheiros e o Bruno Voloch. Como é que está o Vanderlei aí no banco do Corinthians, Bruno? Bem calmo, João. Apenas assistindo o jogo, enfim, passa as suas orientações normais, mas tranquilo. Corinthians numa posição tranquila, não tem chance de classificação, mas também não tem a ameaça do rebaixamento.
Fiel torcida corintiana com certeza decepcionadíssima com o time no campeonato. Corinthians na semifinal da Mercosul joga quarta contra o São Lourenço de Almagro na Argentina. Fernando Baiano. Cortou ali o Duílio. Bola voltando para o Fernando Baiano. Chegou o Martinez e não quis saber de brincadeira. Mandou a bola bem para longe ali o Martinez. Não, chegou aí na arquibancada, né? Não foi na geral não, foi na arquibancada superior. Foi na arquibancada superior, chutou forte o Martinez. Está com disposição aí hoje o lateral esquerdo do Internacional. Ele que é jogador de meio campo. Pelo meio, boa jogada do time do Corinthians com o Fabrício. E os gols vão saindo, hein, na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olha aí, Anailson, o baixinho do São Caetano, faz São Caetano 1, Flamengo 0. O azulão demais no Campeonato Brasileiro. Fernando Baiano. Já nós vamos ver esse gol com a narração do J. Júnior, hein? Luciano Ratinho. Fernando Baiano. Vai tentar achar o espaço para chutar. Apareceu o Duílio para tirar. Pelo meio, Fabrício. Tentando o toque para o César Sampaio. E agora uma chegada forte ali do jogador do Internacional, Martinez, hein? Para cartão também. Que pancada, hein? É, o cartão amarelo bem aplicado. Cartão amarelo para o Martinez, uma entrada realmente duríssima. Nós estamos revendo aí. É, totalmente desnecessária, quer dizer, ele saiu lá da lateral esquerda, veio pegar o jogador do Corinthians aí quase próximo ao grande círculo. Quer dizer, uma entrada por trás e violenta. E foi o terceiro dele. Não enfrenta o Cruzeiro no próximo domingo. Estava pendurado o Martinez. O Ederson era o titular até essa partida, saiu, entrou o Martinez, fora, portanto, na próxima rodada. Aliás, o Ederson que também está pendurado. Olha aí o Batata, hein? Na cobrança de falta, ele prefere cobrar curto ali para o Rodrigo Pontes. Batata. Tocando de calcanhar. Vasco 2, São Paulo 0. Euler. Vasco da Gama 2, São Paulo 0. Bom resultado para o Internacional, hein? Pelo meio, olha a bola chegando ali para o Pingo, mas o impedimento já estava marcado. No toque à frente, o Pingo já estava em posição de impedimento. E nós vamos ver o gol do São Caetano, lá em São Caetano do Sul. Anailson, a narração é do J. Júnior. Para aplicar o cartão no Dininho. Daniel. Levantou, perigo! Aí o São Caetano fazendo 1-0. E o Flamengo continuando aí na ameaça do rebaixamento. Número de impedimentos 1 do Internacional e 5 do Corinthians. Júnior, estamos chegando aí ao final do primeiro tempo. E o jogo, Júnior? Não mudou muita coisa não, João. Tá muito enrolado, muitos passes errados. O Internacional, que tem a obrigação de vencer, né? Porque ainda tem o objetivo da classificação, não consegue fugir da marcação que o Corinthians faz. Concentra muita gente no meio-campo, o Corinthians. E o Corinthians fica realmente de franco atirador, né? Quando tem a possibilidade, vem aqui. É um relaxamento normal, da pouca responsabilidade que o Corinthians tem em relação a resultado, né? A partir do momento que você entra em campo, existe sempre a responsabilidade na defesa da camisa, mas não tem nenhum objetivo em termos de resultado. Daniel Carvalho, desce pela esquerda, parou ali na marcação do Batata, hein? Portanto, Vasco da Gama 2, São Paulo 0. É um resultado interessantíssimo para o Internacional. Mas o Inter não está fazendo a sua parte aqui, como já disse o Júnior. Esse empate não é bom resultado para o Inter. Aqui 0-0 no Beira-Rio. Martinez jogando lá pela esquerda para o Daniel Carvalho. Ele vai para cima do Anderson. Tentou o cruzamento. Ganha o lateral o time do Internacional. Estamos chegando aí a 42 minutos e ali o Anderson, jogador do Corinthians, está caído. Ele torceu o tornozelo, eu acho que na hora que ele foi bloquear o Daniel. E ele está colocando realmente a mão ali no tornozelo direito, está sentindo muito, hein? O Anderson, zagueiro da equipe do Corinthians. Você acessa a página do Sport TV na internet, www.sporttv.com.br. Tem todas as informações em tempo real, atualizadíssimas do Brasileirão 2001. E também fica sabendo como ajudar, como participar da campanha Natal Sem Fome, que tem total apoio do Sport TV e do Premier Esportes. Júnior, você já disse que o Corinthians é um franco atirador, realmente não almeja mais nada no campeonato. E o que está faltando para o time do Inter
conseguir pelo menos melhorar no jogo, Júnior, e essa vitória é tão importante para ele no campeonato? O jogo do Inter até agora, João, é um jogo previsível, né? Você tem alguma coisa quando o Jackson participa na parte individual, né? Fazendo uma jogada, o Daniel tenta alguma coisa pelo lado esquerdo ali, mas ele não chega nem a concluir a jogada, não tem saído nem os cruzamentos. Ele tem a iniciativa da jogada, mas não está conseguindo nem colocar essa bola dentro da área para o Luiz Cláudio tentar finalizar. Precisa, o Carlinhos principalmente, que é um jogador que tem qualidades ali, para ajudar o Jackson nessa armação do jogo. Olha o Luiz Cláudio, mais uma vez a tentativa de cruzamento, a bola não chegou nele. Bruno rolou para o meio, Carlinhos pode bater pro gol e bateu mal. Bola muito alta, pegou mal ali o Carlinhos. Aliás, o Carlinhos era dúvida para essa partida. Ele se chocou com o Martinez durante o treino de quinta-feira, foi poupado na sexta, onde ficou realizando apenas tratamento, fez tratamento no sábado também e foi liberado para atuar somente na manhã de hoje. Carlinhos que veio do futebol paulista. Já disputou 2 finais de Campeonato Brasileiro, em 95 pelo Santos e em 96 pela Portuguesa. E foi vice-campeão nas 2 oportunidades. Daniel Carvalho, Pingo, voltando ali na recuperação. 0-0 Internacional e Corinthians, o Corinthians cumprindo tabela, mas podendo atrapalhar aí a vida do Inter no Campeonato Brasileiro, hein? É um grande clássico do futebol do Brasil que o Sport TV está mostrando para todo o país, menos para a cidade de Porto Alegre, que está acompanhando o jogo com a gente no Premier Esportes. O João, e um detalhe curioso até agora da rodada é que se o Vasco confirmar essa vitória e a Ponte Preta por acaso perder o seu jogo, o Vasco continua rigorosamente no páreo. Vem com chance de classificação ainda o time de São Januário, com certeza, Bruno. E aí o Bruno, lateral do Internacional, consegue um escanteio, a bola tocou no Renato. Que talvez seja, João, nas bolas paradas, né, a grande alternativa do Internacional no jogo. E é por isso que o torcedor do Inter se anima, hein? Começa a gritar de novo o torcedor do Internacional aqui no Beira-Rio. Momentos finais do primeiro tempo. Daniel Carvalho na cobrança, Luiz Cláudio foi lá para a área, também o Ronaldo, subiu o Martinez. Olha o rebote, a bola vem sobrando. Corta a defesa do Corinthians com o Batata. Gilmar Lima, vem o Internacional. Duílio, abrindo o jogo para o Daniel Carvalho, cruzou por baixo. Apareceu ali para tirar o César Sampaio. Fernando Baiano, ajeitando com o Renato. Bruno. 1 minuto. Levantou demais o pé ali o Bruno, jogadores do Corinthians queriam que o jogo fosse parado. E nós vamos até 46 minutos nesse primeiro tempo. Já estamos passando aí de 45. Cláudio Vinícius Cerdeira, e aquela reclamação ali dos corintianos em relação ao pé alto do Bruno, Cerdeira? Procede, porque realmente um lance parecido há pouco tempo o Antônio Pereira marcou e esse não. Daniel Carvalho, olha o cruzamento, sempre a bola perigosa para o Luiz Cláudio. Dida! Tirou essa bola da cabeça do Luiz Cláudio. Leandro Guerreiro voltou com o Jackson, momentos finais do primeiro tempo aqui no Beira-Rio. Martinez, cruzou Luiz Cláudio de cabeça, a bola alta demais, ele se esticou todo e ainda conseguiu raspar, a bola passando longe. Aí o torcedor do Internacional, quando apita Antônio Pereira da Silva e termina o primeiro tempo no Beira-Rio. 0-0, resultado que não interessa a equipe gaúcha. No gramado, Bruno Valoche e Luciano Calheiro. Pois não, deixa eu aqui conversar com o Vanderlei. Vanderlei, diante das circunstâncias, o seu time conseguiu um bom jogo no esquema tático que você implantou para esse primeiro tempo? Tá marcando bem. Falta só um posicionamento melhor do Luciano Ratinho e do Renato para encostar mais no Fernando Baiano e ter esse contra-ataque. E um dos 3 volantes tem que sair um pouco mais rápido. E o Pingo é a nossa opção de sair pelo lado direito, porque o lateral esquerdo é nosso zagueiro, então tem que sair mais pelo lado direito. Deixa eu ouvir aqui o atacante Luiz Cláudio. O que está mais difícil para o Internacional, Luiz Cláudio, para furar essa defesa do Corinthians? É uma boa defesa, né? A gente está tentando, está buscando o gol. Tivemos algumas chances ali, mas só a bola prensada. Com calma a gente vai conseguir fazer o gol. O que tem que fazer nesse segundo tempo? Atacar mais, procurar jogar mais pela linha de fundo, que a gente está chegando pouco, que a bola vai chegar e a gente vai conseguir fazer. João. Os times estão voltando, nós vamos ao gramado com os repórteres Luciano Calheiros e Bruno Valoche. O Internacional já voltou aqui ao gramado. Deixa eu conversar aqui com o capitão Carlinhos. Carlinhos, o que o Parreira procurou conversar com vocês lá no vestiário? O que pediu para esse segundo tempo? Procurar ter tranquilidade para furar o bloqueio, né? O Corinthians está bem fechado e a gente está insistindo muito de um lado e terminando do mesmo lado. Procurar inverter esse jogo, né? Fazer a virada de jogo para pegar aberto do lado contrário. Tá certo a palavra aí do capitão Carlinhos.
o Internacional com a mesma formação que terminou o primeiro tempo. Essa é uma observação importante, João. A gente viu que o Internacional virou muito pouco o jogo, né? Quer dizer, essa observação foi perfeita. Que a jogada começa de um lado e ela morre do lado. Quando você joga contra um time que está muito fechado, você trabalha essa bola, até volta ela, inclusive, na defesa, para que você possa ter a possibilidade, numa virada de jogo, de ter uma superioridade numérica para fazer uma jogada de linha de fundo, uma jogada combinada, uma tabela, para poder depois ter a finalização. João. Pois não, Calheiros. Você está percebendo aí a agitação da torcida, né? Sim, claro, com certeza. Mas não foi gol do Atlético Mineiro lá no Mineirão, não. E sim o Sport, que faz 1-0 em Campinas. Resultado aí que ajuda e muito o Internacional. Deixa eu até ouvir aqui o técnico Carlos Alberto Parreira. O Sport acaba de fazer 1-0 lá em Campinas, Parreira. Olha, me desculpa, eu vou ser muito sincero. O resultado mais importante sempre é o nosso. E o que seu time, então, tem que fazer nesse segundo tempo para passar pelo Corinthians? Tem que ter um pouquinho mais de paciência do que teve no primeiro tempo. Teve muito afoito. O Corinthians está com 10 jogadores atrás, fechadinho, marcando muito bem, fechando os lados, o meio. Nós temos que trabalhar mais essa bola, um pouquinho de velocidade e tentar entrar mais pelos lados para fazer as jogadas e tentar fazer o gol. Tá certo, é a palavra do técnico Carlos Alberto Parreira. Como ele disse, né, mas está interessado no resultado daqui, mas os resultados paralelos vão ajudando e muito o Internacional. O Vasco vencendo no Rio de Janeiro, o Sport vencendo a Ponte Preta, quer dizer, o Internacional vencendo aqui vai ficar numa situação muito tranquila, hein? E a mala, né, o homem da mala, né, informações que nós trouxemos, né, chegou à cidade de Campinas e a informação é de que algo em torno de R$150 mil para que os jogadores de esporte vençam essa partida. Os jogadores de esporte que não recebem salários há mais de 3 meses. E o Sport vai vencendo a Ponte Preta 1-0. Seria um dos resultados mais surpreendentes do campeonato, não, Júnior? Ainda mais pela situação que o Sport se encontra, né? Já matematicamente rebaixado. Olha, realmente os resultados vão ajudando muito João, a equipe do Internacional. Perdão, mas a gente deve ter no máximo 10 minutos de jogo. Tem muita coisa ainda para acontecer. E o Parreira disse para o Luciano que não está muito preocupado em relação aos outros resultados. Agora, se ele for ver agora e analisar com tranquilidade a tabela, se a Ponte realmente perder esse jogo, o Inter não precisa nem vencer aqui. O Inter já vai assumir com um empate a 8ª colocação, porque vai ter o mesmo número de pontos que a Ponte Preta, 41, mas tem uma vitória a mais. É verdade, realmente os resultados sensacionais para o Internacional. A torcida do Inter, ao saber do resultado da Ponte com o Sport, placar parcial, início de jogo, Sport 1-0, começou a cantar e a comemorar aqui, mas como o Júnior disse, tem muita coisa pela frente. Se o Inter vencer esse jogo e esses resultados persistirem, o Internacional vai ficar numa situação muito boa e dará um passo enorme para conseguir a sua classificação. Nenhuma alteração no time do Corinthians para o segundo tempo, João. Portanto, as equipes voltando com os mesmos times, né, da primeira etapa, nenhuma modificação. Vamos então para o segundo tempo aqui no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no segundo tempo que promete demais, hein? O Inter precisando da vitória e sendo ajudado aí por outros resultados. Você acompanhando com a gente no Sport TV e no Premier, na cidade de Porto Alegre, esse jogo no pay-per-view no Premier Esportes. No restante do Brasil, no Sport TV. A cidade de Porto Alegre está acompanhando São Caetano 1, Flamengo 0, com a narração do J. Júnior. A bola está rolando, um ótimo segundo tempo para você, assinante do Sport TV e do Premier. Tirando ali o time do Corinthians, o rebote foi do Duílio, armou para o Martinez. O Inter vem para cima, e Daniel Carvalho tirou o Batata. João, alegria de um pernambucano, tristeza de outro. Vitória faz 1-0 no Santa Cruz, em Recife. E o Santa Cruz praticamente rebaixado, o Sport já está rebaixado. Realmente um momento delicadíssimo do futebol pernambucano de tanta tradição, né? E eu brincava aqui, né, João, fazendo referência ao jogo do Mineirão, Atlético Mineiro e Grêmio, porque o torcedor do Internacional ainda tem a esperança de terminar essa primeira fase na frente do seu rival, o Grêmio, que o Grêmio tem 44 pontos. O Inter vencendo hoje aqui chegaria a 43, ou seja, na última rodada poderia ultrapassar, o que seria já motivo para muita festa para os colorados. Um grande jogo, Atlético Mineiro e Grêmio no Mineirão, que o Premier Esportes está mostrando. Os dois brigando ali para ficar entre os 4 primeiros colocados. O João, e é bom a gente lembrar que com essa vitória parcial do Vitória, o Vitória continua rigorosamente no páreo com os resultados de momento, hein? É Vitória e Vasco mantendo chances aí de classificação.
Cruzamento na entrada da área. Olha a furada ali do zagueiro, do Betão. Jackson fez a abertura para o Bruno. Chega o Internacional. Bruno levou na linha de fundo. Ainda o Bruno fica sem espaço. Aparece para ajudar a defesa. O Rodrigo Pontes se manda para escanteio. Vitória 1, Santa Cruz 0, hein? Time dirigido pelo Valdir Espinosa vencendo. E com esses resultados mantendo uma mínima chance de classificação. Escanteios, 4 para o Internacional, 1 para o Corinthians. Escanteio cobrado, olha a bola na área, sempre buscando o Luiz Cláudio. Rebote do Carlinhos, só que chegou primeiro ali que ele, o Fabrício. Lançamento era feito, Bruno aparece, ligando para o Daniel Carvalho. Mais uma vez para o Bruno na frente, o passe muito forte. Rodrigo Pontes. É a hora da definição no Campeonato Brasileiro. No próximo final de semana, a última rodada. Vamos conhecer os 8 classificados e os 4 rebaixados. Você vai ter todos os detalhes, cobertura completa no Sport TV e no Premier Esportes, hein? O mais equilibrado, o mais emocionante campeonato de futebol do mundo, o Campeonato Brasileiro. Bonito o grito da torcida do Internacional no Beira-Rio, incentivando o time. Pelo meio vem o Internacional. Duílio tocando aqui na esquerda para o Ronaldo Jackson. Ali dentro da área, recebeu o Martinez, tentou o cruzamento, Batata. Apareceu para tirar essa bola, cortou de canela ali o Batata. É escanteio para o Inter. Claro que os jogadores do Internacional já sabem dos outros resultados que estão ajudando. E vão ainda com mais vontade para cima para conseguir a vitória. Jackson, olha o desvio na primeira trave de cabeça. Subiu ali o Daniel Carvalho. Ficou na expectativa aí o torcedor do Internacional, que se levantou aqui na arquibancada do Beira-Rio. E o Vasco acaba de fazer mais um, hein, João, no Rio de Janeiro. 3-0 em cima do São Paulo. 3 para o Vasco, 0 para o São Paulo. E o Palmeiras faz 1-0 no Cruzeiro Lopes. Esse jogo os dois já não tem mais nenhuma pretensão no Campeonato Brasileiro, nem de rebaixamento e nem de classificação. E um detalhe desse jogo lá de São Januário, Vasco 3, São Paulo 0, Rogério Ceni, você tem aí a confirmação, foi expulso o goleiro do São Paulo, hein? Portanto, o Vasco vai aproximando. O Romário fez esse terceiro gol do Vasco e mais uma marca impressionante para a carreira do Baixinho. Esse terceiro gol do Vasco, o gol do Romário, o 10º gol desta edição do Campeonato Brasileiro. Quase 5 minutos do segundo tempo. Romário brigando aí com o Washington na Ponte Preta pela artilharia do campeonato. Rodrigo Pontes deixando. Estava o domínio lá pela esquerda do time do Corinthians. Com o Betão, a bola acabou saindo, é lateral para o Internacional. Gilmar Lima. Está jogando o Leandro Guerreiro. Bruno. Pede a bola o Jackson. Sempre o ponto de referência do time do Internacional. Jackson cobrando. Bruno. Mais uma vez o Jackson. Virada de jogo do Leandro Guerreiro aqui para o Martinez. Dominou bonito, hein? Com categoria. Tentou o toque para o Daniel Carvalho. Mais uma vez a bola com o Martinez. O time do Corinthians aperta ali na marcação. Duílio. Está jogando com o Gilmar Lima. Vem o Internacional para o campo de ataque. Passamos de 5 minutos do segundo tempo. 0-0 Internacional e Corinthians. Olha o Gilmar Lima. Tentou levar na linha de fundo. Conseguiu o cruzamento. Veio ruim. Betão está jogando para o timão do Parque São Jorge, Corinthians. Carlinhos. Martinez. Boa recuperação do César Sampaio, hein? Muita categoria. Pelo meio fica pedindo o Luciano Ratinho. Lançamento na frente para o Fernando Baiano. A condição é boa. Falhou o João Gabriel. Olha o Fernando Baiano. Gol! Do Corinthians!
Fernando Baiano faz a festa da fiel torcida corintiana numa falha incrível do João Gabriel. O Ronaldo não esperava e o Fernando Baiano aproveitou e mandou para a rede. 1 para o Corinthians, 0 para o Internacional. Que infelicidade do goleiro do Inter, Júnior. Ele foi traído pelo kick da bola, né, João? A bola não quicou, mudou a trajetória e ficou completamente perdido na jogada. Olha aí a situação do Internacional, os resultados ajudando, mas o Inter perdendo o jogo dentro de casa, hein? Você lembra o que é que o Parreira falou, né? O importante é o meu resultado, não os dos outros, né? E esse foi o terceiro gol do Fernando Baiano no Campeonato Brasileiro. Terceiro gol seguido dele, já que havia marcado os dois no empate contra o Atlético Mineiro, 2-2 semana passada. Olha só, o kick da bola realmente enganou. Olha o cruzamento, vem o Internacional, Martinez. Tocando pela linha de fundo, hein? Olha a pressão em cima desse time do Internacional, da torcida, até os próprios jogadores preocupados com os resultados. E João, como existe a rivalidade de Grêmio e Inter, existe rivalidade entre Corinthians e Palmeiras, obviamente. O Corinthians ainda sonha em terminar o Campeonato Brasileiro na frente do Palmeiras. Hoje o Corinthians tem 31, estaria chegando a 34, mas como o Palmeiras está vencendo o Cruzeiro por 1-0, o sonho acabaria hoje, né? Essas são as rivalidades estaduais do futebol brasileiro. Você viu ali o número de finalizações, 10 do Inter e 3 do Corinthians. E o Corinthians vai vencendo por 1-0 e o Parreira vai mexer, hein, Luciano Calheiros? Exatamente, assim que levou o gol, o técnico Carlos Alberto Parreira imediatamente chamou Fabiano, número 17, que está indo assinar a súmula. Já vou confirmar aqui quem sai. É aí o Fabiano no time do Internacional. E ali foi marcada a falta do Fernando Baiano. Vai colocar o Fabiano no jogo. No lugar do 11, do Ilho. Do Ilho, que é um jogador de marcação, saindo para a entrada do Fabiano, Júnior. A tentativa de dar um pouco mais de agressividade, né? O Fabiano é um jogador de muita velocidade, apesar de estar voltando de contusão. Vai ter a possibilidade. Ele vai ficar com 3 homens na frente, né? O Daniel, o Luiz Cláudio e o Fabiano. O Fabiano joga bem aberto. Pode ser uma boa opção aí para jogadas de linha de fundo, para depois esse cruzamento chegar no Luiz Cláudio. O João, com os resultados de momento, o time mais beneficiado da rodada, se conseguir a vitória jogando em seu campo contra o América Mineiro, pode ser o Goiás. O Goiás tem 36 pontos, se vencer vai a 39 e fica com chances boas de classificação. Ele ficaria a 2 pontos do 8º colocado, a Ponte Preta com 41. Deixaria tudo para a última rodada, lembrando que os jogos ainda estão em andamento e muita coisa pode acontecer. O Sport está vencendo a Ponte Preta em Campinas por 1-0. O Vasco vai vencendo o São Paulo por 3-0 em São Januário. São os resultados que interessam aí ao Internacional. O jogo fica emocionante e fica dramático aqui nesse segundo tempo no estádio Beira-Rio. O Corinthians, que não tem chance de classificação, só cumprindo tabela, pode complicar a vida do Internacional aqui no Beira-Rio, hein? Rodrigo Pontes. Quase 10 minutos do segundo tempo. Fernando Baiano acabou sofrendo a falta ali do Ronaldo. E o Jorge Wagner empata o jogo para o Cruzeiro no Palestra Itália. Palmeiras 1, Cruzeiro 1, jogo que o Premier Esporte está mostrando. Aí o Palmeiras ficaria com 36, o Corinthians indo para 34. O Corinthians ainda poderia terminar o campeonato, quem diria, na frente do Palmeiras, e o Corinthians teria que vencer o seu último jogo contra o Fluminense em casa no duelo Vanderlei e Oswaldo de Oliveira. Hoje está sendo decidida a última vaga para a Copa do Mundo do Japão e da Coreia. Dario Silva. Uruguai 1, Austrália 0. No meio de semana em Melbourne, a Austrália venceu por 1-0. Esse resultado leva o jogo para os pênaltis. Portanto, Uruguai 1, Austrália 0. Centenário em Montevidéu lotado. Uma pressão incrível. O Uruguai vai conseguindo elevar o jogo para os pênaltis nesse momento. O jogo começou agora há pouco. Confirmando Uruguai 1, Austrália 0. Fabiano entrou agora há pouco no lugar do Duílio. O Inter vem para cima, Bruno. Olha o toque na entrada da área. Daniel Carvalho girou, bateu pro gol. Fraquinho o chute. Fez a defesa o Dida. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Banco Real. Existem muitos clientes virtuais. Seja um cliente real. Hoje, a partir de 8h30 da noite, você vai acompanhar no Sport TV a grande decisão da Supercopa de Basquete, direto de Goiânia, Universo Ajax e São Caetano. Com a narração do Lucas Pereira, os comentários do Birabelo, o professor de basquete Birabelo e as reportagens do Carlos Cereto, aqui no Sport TV, hein?
E essa semana será decisiva para o Internacional, não só dentro de campo, mas também fora dele. Segunda-feira começam as eleições para presidente, depois do lance, João. E o clima fora de campo também está agitado no Internacional, hein, Luciano? É uma política bastante agitada, são 3 candidatos aí concorrendo ao biênio de 2002 e 2003. Felipe Oliveira na situação, Fernando Carvalho da oposição e ainda um terceiro, Antônio Adil Souto, da dissidência da situação. Na segunda-feira votam os conselheiros e aí daqui a 30 dias, os dois mais votados fazem o segundo turno, aí com a participação dos sócios. O Inter vai lutando contra o tempo aqui no Beira-Rio. Quase 12 minutos do segundo tempo. Martinez, Jackson. 1-0 para o Corinthians, olha a bola para o Luiz Cláudio. Não foi marcado impedimento, chegou cortando ali o Anderson. Martinez, acabou perdendo essa bola para o Pingo. Fica nervoso o torcedor do Internacional no Beira-Rio. Recuperação do Jackson, tentando o toque mais uma vez. Vem o Jackson, levando na velocidade, passou pelo Batata, o cruzamento pelo meio, a bola passa, Bruno. Tentou o domínio. Fabiano, é pressão total do Inter, vem o Bruno, dominou, chutou pro gol e a bola vai pela linha de fundo. Agora na base do abafa o Internacional, hein, Júnior? Tá muito mais na base da vontade do que da organização, da parte técnica. Quer dizer, a entrada do Fabiano ali pela direita é realmente uma boa opção pela velocidade que ele imprime nas jogadas dali. Mas o Inter vai ter que ficar com atenção nessa volta do contra-ataque do Corinthians, porque tá ficando sempre mano a mano. O Fabiano, o Fernando Baiano tá sempre numa posição de mano a mano com os dois homens ali. Comentários do Júnior. Para você, assinante do Sport TV e do Premier, o Cláudio Vinícius Cerdeira também acompanhando a arbitragem do Antônio Pereira da Silva. João, e a arbitragem também tem que ficar mais atenta, né? Porque a partir de agora vai ser mais exigida devido à necessidade do resultado aí do Inter. Detalhe do Cerdeira, Palmeiras 2, Cruzeiro 1 no Palestra Itália, hein? Alexandre. Palmeiras perdeu 7 jogos seguidos, vai tentando vencer aí o Cruzeiro. Fernando Baiano. Cruzeiro que é o próximo adversário do Inter, domingo no Mineirão. Fernando Baiano na linha de fundo. Apareceu travando o jogador que é o Ronaldo, zagueiro do Internacional. Os torcedores aqui exatamente na isso que eu ia tribuna dizer. estão apelando para o Parreira, hein? Pedindo a entrada do Diogo, que é conhecido aqui em Porto Alegre como Diogo Rincon. Garoto Diogo Rincon, que veio do Júnior do Internacional. A torcida está querendo a entrada dele no jogo. 14 minutos. Corinthians 1, Internacional 0. O Corinthians vai complicando a vida do Inter no Campeonato Brasileiro. Olha o Renato cobrando o escanteio nas mãos do João Gabriel. Está jogando o Internacional. Vai para o campo de ataque com o zagueiro Ronaldo, Fabiano. Vem o Inter na base do desespero. Olha o lançamento. Ronaldo, zagueiro, tá ali no campo de ataque. Olha o cruzamento para o Luiz Cláudio. A bola muito forte, a sobra do Jackson. Tentou o cruzamento. Voltou ainda para o Jackson. Apareceu o César Sampaio. A sobra do Internacional. Gilmar Lima. Tocando o jogo para o Bruno. Virando o jogo lá na direita para o Fabiano. Cruzamento para o Luiz Cláudio. Olha o César Sampaio. Veio por trás ali o Jackson. E o Dida fez a defesa com tranquilidade. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Palavra Interligue 23. Sempre o melhor preço para você. O torcedor do Inter ficou assustado agora. A bola quicando ali na entrada da área. O Fernando Baiano em cima. Foi assim que saiu o gol do Corinthians, mas o Gilmar Lima tirou. Fabiano. Voltando de uma contusão muscular, tocando para o Bruno. Fez o cruzamento, Luiz Cláudio, olha o Dida, saiu desequilibrado. Se atrapalhou ali com o zagueiro do Corinthians, o Dida. Ele escorregou antes da saída. Escorregou ali o Dida, o Júnior trazendo todos os detalhes. Santa Cruz 1, Vitória 1. Luizinho Vieira. Fez vários gols no campeonato, Luizinho Vieira, hein? Olha o Jackson, Luiz Cláudio chutando pro gol. Dida toca na bola e ela vai pela linha de fundo. Inacreditável a chance que perde o Internacional. Foi marcado o tiro de meta. Veja como a bola passou muito perto, o Dida não tocou não. Deu a impressão que ele tinha tocado na bola, né? Deu a impressão sim, Júnior.
Que chance, hein? E a bola lenta passando ali perto da trave. Bruno. Tocando para o Fabiano. Momentos de decisão no Campeonato Brasileiro. Estamos na penúltima rodada da primeira fase. No próximo final de semana tudo vai ficar definido. Os 8 classificados. Os 4 que vão ser rebaixados. A impressão ali realmente que o Dida tocou com a pontinha do dedo na bola. Daniel Carvalho. Ronaldo. Gilmar Lima. Tocando para o Carlinhos. Tocando pelo meio para o Leandro Guerreiro. Partiu o Fabiano. Mas já era marcado o impedimento dele, Cláudio Vinícius Cerdeira. É um impedimento muito bem marcado. O Fabiano realmente correu muito antes do lançamento. E o assistente, o Júlio Costa, atento, marcou corretamente. Daqui a pouco, Leandro, número 16, no time do Corinthians. Primeira alteração do técnico Vanderlei Luxemburgo. Leandro, que foi um grande destaque do Botafogo de Ribeirão Preto no último Campeonato Paulista. O Botafogo foi vice-campeão. E agora vai brigando aí para fugir do rebaixamento. Está jogando contra o Paraná, no estádio Santa Cruz, lá em Ribeirão Preto. Jackson. Carlinhos. Abrindo para o Bruno. Luiz Cláudio sempre posicionado, esperando uma bola dentro da área para tocar de cabeça. Ainda o Fabiano. Acabou saindo essa bola, reposição para o goleiro Dida. O Fabiano queria ali um escanteio, Cláudio Vinícius Cerdeira. Não, na verdade foi uma falta, né? O Fabiano acabou fazendo falta. O jogador do Corinthians, bem apontado pelo assistente, confirmado pelo Antônio Pereira. Hoje, a partir de 8h30 da noite, você vai ter a grande decisão da Supercopa de Basquete Masculino, direto de Goiânia. Entre Universo, Ajax e São Caetano. Os dois times que garantiram aí a vaga no Campeonato Nacional Masculino de Basquete, que vai começar em janeiro. Saiu Luciano, número 11, para a entrada, confirmando do Leandro, 16. E o Parreira vai atender o chamado aí da torcida. Mandou chamar ali o Diogo. Daqui a pouquinho no time do Internacional. Vem aí o Diogo Rincon e o Vanderlei mexe no Corinthians Júnior. O Luciano Ratinho sai e entra o Leandro. Ele trocou os homens trocou o homem de frente, né? Vou botar um com fôlego zerado ali para... O Inter continua insistindo nas jogadas muito pela direita ali, né? Esqueceu praticamente esse lado esquerdo aqui. Aí a jogada começa a ficar previsível, né? O Fabiano faz a boa jogada quando ele está aberto. Quando ele vai para o meio ali, aí o jogo dele já não tem o mesmo rendimento. Carlinhos pode arriscar dali, limpou o lance, bateu pro gol. A bola passa e vai pela linha de fundo. Boa tentativa do Carlinhos, hein? Veja para outro ângulo o chute dele, o Dida na jogada. Estava no lance o goleiro corintiano. E vai entrar o Diogo Rincon, número 16, no lugar do número 9, Luiz Cláudio. Ele que é um jogador de muita força, o Diogo Rincon. É um jovem feito aqui nas categorias de base no Beira-Rio. Internacional que tem uma categoria de base. Times mirins, infantis, juvenis, que vem conquistando títulos internacionais. Revelando aí grandes jogadores. Aliás, o Diogo Rincon, que foi campeão mundial sub-20 pela seleção brasileira naquela equipe, junto com o Ronaldinho Gaúcho, enfim, fazia parte daquele grupo, o Diogo Rincon. Formações do Luciano Calheiros, Bruno Voloche está acompanhando o Corinthians. E depois do jogo você vai ter o segundo tempo do troca de passe. Todos os detalhes da rodada do Brasileirão. A penúltima rodada da primeira fase, a emocionante rodada do Campeonato Brasileiro. Apresentação do Luiz Carlos Júnior. Comentários do Armando Nogueira e toda a participação da equipe do Sport TV. Seria o Luiz Cláudio o jogador para sair para a entrada do Diogo Rincon, Júnior? Ele perde uma jogada, né, aquela de cruzamento, jogada aérea, né? Porque o Luiz Cláudio vai bem nesse tipo de jogada, né? Vai colocar um jogador de força, né? Para tentar superar a defesa do Corinthians. O Corinthians agora joga da forma como todo treinador gostaria que acontecesse sempre, né? Traz a sua equipe quase que para dentro da sua intermediária para depois jogar nos contra-ataques. Opinião do Júnior. Agora, João Guilherme, nitidamente aqui, deu para perceber, as vaias foram para o Parreira, hein? A torcida não gostou dessa saída aí do Luiz Cláudio, não.
Olha aí, uma má notícia para o torcedor do Internacional. A Ponte empata o jogo em Campinas, hein? Com Piá. Ponte Preta 1, Sport 1. Mas ainda é um bom resultado para o Inter, desde que ele vença aqui. Fabiano. Bruno está pedindo ao lado dele. Tenta o cruzamento. Esse resultado, João, permanecendo dessa forma, elimina de uma só vez Vasco, Vitória e Palmeiras do Campeonato Brasileiro. Formação importante aí do Bruno Voloche. Olha o cruzamento, César Sampaio tirando. Martinez pegando o rebote, batendo para o gol. E o Dida bem posicionado, fazendo a defesa. Hoje, 11 da noite, você vai acompanhar o campeonato francês de futebol aqui no Sport TV. Nantes e Paris Saint-Germain. Clássico, Nantes, atual campeão francês, e recebendo o Paris Saint-Germain do Ronaldinho Gaúcho, do Aloísio. Às 11 no seu canal, campeão, hein? E ali a primeira jogada do Diogo Rincon. Ele acabou não conseguindo dominar a bola. Amanhã às 9 da noite, Copa Rio, São Paulo, Minas e Futsal, Minas e Vasco. Um clássico do futsal brasileiro. Amanhã a partir de 9 da noite no Sport TV. Diogo Rincon, que entrou no lugar do Luiz Cláudio agora há pouco. Dominando o time do Corinthians com o Fabrício. Tenta fugir ali da marcação do Jackson. Esse aí é o Leandro. Entrou agora há pouco. Vem o Internacional. Diogo Rincon. A torcida pediu o Diogo Rincon. Romário. Vai aí disparando na artilharia o baixinho no Campeonato Brasileiro. Em Vasco 4, São Paulo 0. Que goleada do Vasco para cima do São Paulo, que vinha goleando todo mundo fora de casa. O São Paulo goleou o Inter aqui, goleou o Cruzeiro. E o Goiás faz 1-0 no América Mineiro. Vem o Corinthians, olha o Renato cruzando, Fernando Baiano, a bola vai entrando. Olha a sobra, Fernando Baiano, que defesa do João Gabriel no canto, chute João Gabriel. A bola vai entrando, inacreditável. Gol do Corinthians. Renato, depois do João Gabriel salvar pelo menos por 3 vezes o gol do Corinthians. Renato no último lance, num toque, coloca a bola na rede e faz a festa da fiel torcida corintiana em todo o Brasil. Que lance incrível. Olha aí o Fernando Baiano chutando, o João Gabriel tirando. Na sequência, no chute do Fabrício. Outra intervenção, o zagueiro salvando, e na volta, aí sim, o Renato marcando o segundo gol corintiano aqui no estádio Beira-Rio. 2 para o Corinthians, Fernando Baiano e Renato. 0 para o Internacional. Júnior. Eu acho que praticamente vai deixar o Internacional na mesma posição, viu, João? Porque não vai encontrar pelo menos um equilíbrio emocional para tentar virar esse jogo. Tá muito difícil. E o Corinthians, como eu dizia, joga da forma como é conveniente, né? Fechadinho ali atrás, saindo com rapidez. Agora, o pessoal do banco do Internacional, no lance do gol, ficou pedindo toque no braço do Fernando Baiano ali na confusão. E aí os jogadores protestaram muito ali com o Antônio Pereira da Silva. Mas sem nenhuma razão, porque realmente a bola tocou no braço, mas foi depois do Fernando Baiano ter chutado, a bola pegou, se não me engano, no goleiro e realmente resvalou no braço do Fernando Baiano, mas sem nenhuma intenção, um lance totalmente normal. Aí o Cláudio Vinícius Cerdeira tirando qualquer dúvida em relação ao segundo gol do Corinthians. 2 para o Corinthians vem a Porto Alegre e cumpre o seu papel. Vanderlei, muito criticado por escalar um time com jogadores de reservas, ele disse antes do jogo que faria de tudo para conseguir uma vitória. O Corinthians está vencendo o jogo, 2-0. Fernando Baiano e Renato. Ali uma falta a favor do Internacional, falta no Jackson. 25 minutos do segundo tempo, uma situação complicadíssima para o Internacional dentro de casa, hein? Tem muito torcedor que já jogou a toalha, hein? Deixando o Beira-Rio aqui, em grande número. Começa a ir embora. Calil, não só a toalha, como eu vi 2 rádios também atirados aqui pelo pessoal aqui da geral. E outras coisas mais, né, Cerveira? É verdade. Fabiano tentava levar na linha de fundo. É escanteio para o Internacional. Um empate, pelo menos nessa circunstância, já seria um excelente resultado. Seria ótimo para o Inter, né, Júnior? Teria que fazer um gol agora, né, para poder ainda ter tempo para isso. Olha lá, o Internacional vem para cima, Bruno. Lá na direita, Jackson, tentando o cruzamento, a bola passa por todo mundo. Vai sobrar aqui do outro lado para o Daniel Carvalho.
Vem pra cima da marcação do Pingo. Olha o cruzamento. Toque de cabeça do Diogo Rincon. Sport TV e Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Fiat com sistema integrado Vênis. Fiat mudando seus conceitos. Impressionante o Vasco, hein? Léo Lima, 5 para o Vasco, 0 para o São Paulo em São Januário. Fantástica a vitória vascaína, hein? Você viu ali o torcedor do Internacional protestando, o torcedor do Inter que nos últimos anos vem sofrendo com as conquistas do grande rival, o Grêmio. O Inter que desde 79 não é campeão brasileiro. O último título nacional foi em 92, quando ganhou a Copa do Brasil aqui no Beira-Rio, em cima do Fluminense. Vasco 6, São Paulo 0, Romário. Mais um gol do baixinho no Campeonato Brasileiro. Lateral para o Inter. Martinez vai para a cobrança e agora mais uma alteração no time do Corinthians. Entrou Ângelo, número 13, no lugar do Pingo, número 2. Número 13, Ângelo. Ângelo tem jogado aí nas partidas da Mercosul e também alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Olha a sobra do Leandro, hein? É bom o contra-ataque para o Corinthians. Pelo meio, Fernando Baiano. Vem o Ângelo. Por baixo aparece o Ronaldo. Lateral para a equipe corintiana. Aí o Ângelo que entrou no lugar do Pingo. E esses jovens jogadores do Corinthians vão ganhando moral, hein? Fabrício está pedindo mais atrás. E é um resultado, Júnior, embora a maioria desses jogadores não vá atuar contra o São Lourenço, que dá moral ao grupo para a partida na Argentina? Ah, sem dúvida. É sempre um tradicional adversário, você está jogando fora de casa. A gente já falou no primeiro tempo, uma equipe que jamais jogou junto. Mas a gente vê a aplicação dessa equipe, principalmente aqueles que já têm uma certa experiência, Dida, Batata, César Sampaio, o próprio Fernando Baiano. É uma aplicação muito grande por parte desses jogadores, né? E isso está fazendo com que o resultado seja mais do que justo. A opinião do Júnior analisando o jogo para você, assinante do Sport TV e do Premier. João, o Vanderlei esteve aqui no banco agora, né? E, enfim, perguntou pelos resultados, eu passei. Eu falei, em São Januário 6-0 Vasco. Ah, tá brincando. Eu falei, não, é verdade, Vasco 6-0. Quantos do Romário? Eu falei 3. Os comentários do Vanderlei. Bruno Veloz trazendo o clima do jogo para você, assinante. Fábio Baiano. Tocando mais atrás para o Duílio. Olha o toque lá dentro da área, Jackson. A sobra do Diogo Rincon. Acabou chutando, a bola passando muito perto do travessão. Olha aí o chute do Diogo Rincon e a bola passando perto do gol do Dida, hein? Agora, João, verdade seja dita, o São Paulo, mesmo perdendo por 6-0, vai continuar na 6ª posição se a Ponte Preta não vencer o Sport Recife. O São Paulo está perdendo, mas está sendo ajudado pelos outros resultados. O Corinthians está dando uma grande força para o São Paulo, hein? Porque se o Inter vencesse, iria para 43 junto com o São Paulo. Mas o grande beneficiado dessa rodada pode ser a Ponte Preta, né? Se conseguir vencer a sua partida. Porque o Bahia empatou, o São Paulo está perdendo, o Inter está perdendo. É verdade. Nessa briga aí pela essa 8ª vaga aí, a Ponte, se ganhar, vai dar um salto grande. E o Goiás fica pontos, rigorosamente no par. Encosta no Grêmio, né? O Goiás fica rigorosamente no par, é verdade. E a Ponte Preta enfrentando, teoricamente, o adversário mais fácil, o Sport já rebaixado, jogando dentro de casa. Se a Ponte conseguir vencer o jogo que o Premier Esportes está mostrando para todo o Brasil, com a narração do Deva Pascovitch, assume o 6º lugar. Vai para a 6ª posição, melhora muito a sua posição. O jogo lá está 1-1 em Campinas. Né? Olha ali de impedimento, porra! Bruno, tem o Inter ainda tentando alguma coisa no jogo. 30 minutos do segundo tempo. Fabiano. Tentou a tabela ali com o Bruno. E houve o toque do jogador do Corinthians, o Renato. Estava por ali, é falta para o Internacional, hein? O toque bem marcado. Um toque bem marcado, Antônio Pereira muito próximo, marcou. Olha só, e o Miller faz 2-0 para o São Caetano em cima do Flamengo. São Caetano mais líder do que nunca, se confirmando na primeira divisão. E o Flamengo vai se aproximando cada vez mais da segunda, hein? É uma falta para o Internacional. 31 minutos.
Numa bola parada, de repente, uma boa chance para o Inter. Martinez está ali na bola. Olha a bola rolada, Martinez batendo alto. Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro. Ball, o melhor acesso à internet pelo menor preço do mercado. Você viu mais uma vez ali o chute para fora do Martinez. 2 para o Corinthians, 0 para o Internacional aqui no Beira-Rio, em Porto Alegre. Depois do jogo, segundo tempo do troca de passe. Luiz Carlos Júnior, Armando Nogueira e toda a equipe do Sport TV no mais completo balanço do Brasileirão 2001. Muitos protestos dos torcedores do Inter aqui na Coreia. A geral do estádio Beira-Rio. Fabiano. Buscava o Daniel Carvalho na área. O Inter tenta ganhar o rebote. E o Parreira já deixou até a beira do gramado ali, está sentado no banco de reservas e a todo instante olhando ali o relógio ali. Está muito preocupado com o tempo ali, o Carlos Alberto Parreira. 32 minutos no segundo tempo, hein? Jackson. O empate nesse momento no jogo para o time do Internacional seria um resultado excelente. Diogo Rincon. Tentou levar para a entrada da área. A bola sobrando para o Bruno. Olha o cruzamento. O toque de cabeça do Daniel Carvalho, a bola passando fraca pela linha de fundo. E algum torcedor vai deixar o estádio hoje sem os sapatos, porque é verdade. 2 sapatos aqui perto do banco do Corinthians, mas 2 pés direitos, quer dizer. E ali toda a preocupação do Moraci Santana e do Carlos Alberto Parreira, dupla campeã do mundo em 94 nos Estados Unidos com a seleção brasileira. Muita experiência no comando aí do Internacional. Carlinhos. Agora, João. Fala, Bruno. Depois do ataque eu completo a informação. Vem o Daniel Carvalho, o Diogo Rincon adiantou demais. O que é o futebol, né? Antes do jogo, a preocupação do São Paulo, interessado nesse jogo, era que o Corinthians pudesse estar facilitando as coisas, entrando com uma equipe mista. E o Corinthians aqui está vencendo e o São Paulo. Se o São Paulo vencesse o jogo lá no Rio, com esse resultado do Corinthians aqui, ficaria praticamente classificado, né? Classificado com 46, né? A bola com o Fabiano lá na frente, ele tentou dominar e não conseguiu. Realmente interessante, né, Júnior? São coisas do futebol, né? Mas, João, eu acho que, como o Parreira falou, antes de qualquer resultado que possa trazer benefício para a equipe mesmo, ela conseguir fazer o seu resultado, né? De que adianta o resultado dos adversários se, por exemplo, o Inter, no caso, não está conseguindo aqui o seu resultado. Já já nós vamos mostrar o gol do Miller, o segundo gol do São Caetano lá no Anacleto Campanella. Com a narração do J. Júnior já já, hein? O São Caetano fantástico no Campeonato Brasileiro. 50 ficando azulão com essa vitória, hein? Impressionante. Falta para o Internacional. Carlinhos, Diogo Rincon. Tentou o toque pelo meio, acabou errando. O João, com os resultados de momento, o Flamengo cairia para a 24ª posição, mas não ficaria na zona de rebaixamento, ficaria com 26 pontos ao lado do Botafogo de Ribeirão Preto, mas escaparia porque tem uma vitória a mais. O Flamengo, portanto, mesmo com essa derrota, com os resultados de momento, não vai caindo. O Goiás vai vencendo o América Mineiro 1-0. E o Botafogo de Ribeirão Preto está empatando com o Paraná 0-0. Se o Botafogo de Ribeirão vencer, aí o Flamengo acaba se complicando. E uma goleada histórica do Vasco em São Januário, hein? Dedé, Vasco 7, São Paulo 0. Dá até uma curiosidade para saber o que está acontecendo lá em São Januário, né, Júlio? Deve ter alguma coisa errada, jogadores expulsos. Quer dizer, o Rogério Ceni já foi expulso, né? Resta saber se quem está no gol... O Nelsinho já teria feito as 3 substituições, porque um resultado como esse não é normal e normalmente traz consequências para quem sofre, né, uma goleada como essa. É isso aí que eu ia falar. Será que quem está no gol não é o goleiro reserva, é um jogador de linha, né? Porque realmente 7-0 é uma coisa muito complicada. Lançamento para o Fabiano. Ele estava impedido ali, o Fabiano, na hora do passe do Bruno. O São Paulo não garante a sua classificação, vai deixar para decidir a classificação na última rodada em casa, enfrentando o Atlético Mineiro. Agora, se o São Paulo depender para classificar na última rodada do saldo, hein, vai se complicar com essa goleada, hein? É o segundo critério de desempate. Primeiro, número de vitórias. Segundo, saldo de gols. Terceiro, gols pró.
e o quarto confronto direto. Já mais uma alteração no time do Corinthians. Nós vamos mostrar para você já o gol do Miller, o segundo gol do São Caetano. São Caetano 2, Flamengo 0. Flamengo vivendo uma situação dramática no Campeonato Brasileiro. Carlinhos. Diogo Rincon. Fugiu da falta do César Sampaio. 36 minutos do segundo tempo. O torcedor do Inter fica quieto aqui no Beira-Rio. Alguns grupos isolados vão protestando no estádio. Recuperação do time do Corinthians. Saiu jogando Renato. Renato veio do Guarani. Tocando a bola para o Rodrigo Pontes. Aquiles, meia, 17. Daqui a pouco a última alteração do Vanderlei. Mais um garoto que veio do Júnior. Do time do Corinthians. Lá do terrão famoso do Parque São Jorge, o Aquiles. E a bola acaba saindo pela linha lateral. Vamos ver o gol do São Caetano. O segundo gol, o gol do Miller. A narração é do J. Júnior. Vai puxando lá pela esquerda. Tocou no meio pro Miller. Dominou, bateu! Gol! Aí o do Miller, um dos mais talentosos jogadores do futebol brasileiro. Veterano Miller, fazendo o segundo gol do São Caetano. E uma curiosidade aqui, quem está no gol da equipe do São Paulo é o Alencar, que é o terceiro goleiro. O Roger é o reserva. Só que o Roger não foi para o Rio de Janeiro porque ele está machucado. O Rogério Ceni foi expulso e o Alencar entrou no gol do São Paulo. E saiu o Fernando Baiano no time do Corinthians. Fernando Baiano para a entrada do Aquiles, número 17. A delegação do Corinthians, João, vai ficar aqui em Porto Alegre até a próxima terça-feira e daqui seguem direto para Buenos Aires no jogo contra o São Lourenço na próxima quarta-feira, onde o Corinthians já terá Ricardinho, já terá Luizão, zagueiro Chait, enfim, sua equipe completa, Gil. Inclusive esses jogadores todos, os titulares, estão aqui em Porto Alegre com o grupo. O time do Corinthians junto, unido. Olha o rebote do Jackson. Lá na frente, Fabiano dominou, bateu pro gol, Dida saiu. Estourou essa bola na defesa. Salva o time do Corinthians ali. O Dida numa saída de bola impressionante, uma chance incrível desperdiçada pelo Internacional. Um detalhe, João, a condição era legal, estava em condição de jogo, mas o Fabiano levou essa bola com a mão, com o braço. Cláudio Vinícius Cerdeira observando todos os detalhes do jogo. João, ali fica caído o Dida, sentindo ali na dividida. O Antônio Pereira da Silva em cima dele. Vale a gente lembrar, João, que o Corinthians vai a 34 pontos. Agora, poderia estar rigorosamente no páreo, não fossem pontos desperdiçados em jogos em casa. Por exemplo, o Corinthians empatou com o Juventude em casa, com o Gama também jogando no Pacaembu. Santa Cruz perdeu para o Guarani 3-0, fora o empate em 4-4 com o América Mineiro em Belo Horizonte, quando vencia por 4-1. Se somados esses pontos, o Corinthians poderia hoje estar com 44 pelo menos. Torcedor do Internacional ali com uma nota de R$1. Muito protesto aqui, os seguranças do Inter vão tendo trabalho aqui. Já começa a ter trabalho aqui na grade que separa a Coreia aqui do gramado. Agora os protestos da torcida dirigidos ao presidente Fernando Miranda, muito criticado nesse momento. Realmente uma situação complicada aqui no Beira-Rio. Já o segundo tempo do troca de passe. Luiz Carlos Júnior, Armando Nogueira e toda a equipe do Sport TV e a repercussão dos jogos na rodada, hein? O lançamento era para o Leandro. Ronaldo recuando para o goleiro João Gabriel. Hoje às 8h30 da noite, a decisão da Supercopa de Basquete Masculino direto de Goiânia. Universo Ajax e São Caetano com o Lucas Pereira, o Birabelo e o Carlos Cereto. E às 11 da noite, Nantes e Paris Saint-Germain pelo campeonato francês no Sport TV. Amanhã, Minas e Vasco. Grande jogo pela Copa Rio São Paulo Minas de futsal às 9 da noite. A torcida do Internacional está pegando no pé do João Gabriel, hein? Que falhou ali no primeiro gol do Corinthians, o gol do Fernando Baiano. Marcou a falta o Antônio Pereira da Silva no Diogo Rincon. Houve a falta, Cláudio Vinícius Cerdeira? Houve sim, houve um carrinho ali do Batata e o Antônio Pereira estava próximo, marcou corretamente. O time do Inter nervoso, acabou perdendo essa bola. César Sampaio, Leandro pelo meio, tá livre o Aquiles, hein? Leandro prendeu, segurou. Aquiles estava um pouco adiantado. Ele voltou para o César Sampaio.
Torcedor do Inter vai gritando olé quando o Corinthians vai tocando a bola. Renato, grande bola, condição legal. Rodrigo Pontes, o toque por cima, a bola vai entrando. Afasta o zagueiro Gilmar Lima. A condição era boa, né, Cerdeira, do Rodrigo Pontes na hora do lançamento ali do Renato? Era boa, porque tinha um jogador do Inter aqui pelo lado esquerdo, dando totais condições ao jogador do Corinthians. 41 minutos do segundo tempo. O Corinthians cumprindo seu papel, vencendo o jogo, mesmo com uma equipe reserva e com jogadores não inscritos na Mercosul. E complicando a vida do Internacional. E essa história do Corinthians com o time misto e o Nelsinho reclamando, vai dar o que falar do Vanderlei depois do jogo, pode ter certeza, João. Com certeza, Bruno. Olha o giro pro gol ali do Fabiano. Acabou chutando mal, a bola muito alta. Sempre é importante lembrar para você, mais uma vez aí a imagem do Rodrigo Pontes, exatamente o que disse Cerdeira, o jogador do Inter. Dava totais condições aqui na esquerda. Vasco da Gama 7, São Paulo 0. Resultado lá em São Januário, o jogo nos momentos finais. São Caetano 2, Flamengo 0. Goiás 1, América Mineiro 0, Ponte Preta 1, Sport 1. Atlético Mineiro e Grêmio 0-0, Atlético Paranaense e Guarani 0-0. Palmeiras 2, Cruzeiro 1 são os resultados da rodada até o momento desse campeonato brasileiro. Bruno. Lançamento lá na ponta para o Fabiano. Ele vai para cima do Betão, olha o cruzamento, buscava o Diogo Rincon, o rebote é do Jackson. O Inter vai perdendo uma oportunidade única em casa de conseguir uma ótima possibilidade de classificação depois do empate de ontem do Bahia, 1-1 com o Curitiba. E a grande derrota do São Paulo para o Vasco por 7-0 e o empate nesse momento da Ponte Preta com o Sport 1-1, hein? O Júnior, foi um jogo bem abaixo do que era esperado, né? No primeiro tempo, João. No segundo deu uma melhorada. A ânsia do Inter de tentar fazer o resultado atrapalhou bastante. Quer dizer, a parte técnica hoje de muitos jogadores, principalmente aqueles de meio campo, né? Bem abaixo daquilo que eles poderiam render. E o Corinthians, eu disse, eu acho que o equilíbrio do Corinthians em função de não ter essa preocupação de resultado fez com que jogasse relaxado o tempo todo, né? E depois que fez o primeiro gol, aquela infelicidade ali do João do Gabriel, aí ficou mais fácil ainda para o Corinthians, porque pôde jogar da forma como eu disse, todo treinador gosta, né? Todo fechadinho ali para sair no contra-ataque. E ali nós tivemos um cartão, uma falta forte em cima do Jackson. Fabrício. O cartão foi para o Fabrício, a informação do Bruno Voloche. 43 minutos do segundo tempo. 2-0 para o Corinthians e o Inter tem a chance aí numa cobrança de falta, hein? Aí o cartão amarelo bem aplicado, realmente um pontapé no Jackson. O Jackson faz um pouquinho de teatro também, né? Ele se joga e tal, dá uma pirueta e tal, mas realmente a falta existiu. Temperatura vai caindo aqui na cidade de Porto Alegre. Ali o cartão amarelo, a confirmação para você. Martinez na cobrança da falta. 2-0 para o Corinthians, hein? Olha aí o Martinez cobrando falta. Bola tocando na barreira. E a partir de agora nós estamos, inclusive, para a cidade de Porto Alegre, para todo o Brasil. Olha o cruzamento, apareceu ali o César Sampaio antecipando o Dida e mandando para escanteio. A partir de agora a cidade de Porto Alegre acompanha com a gente os momentos finais. De Inter 0, Corinthians 2, terminou lá em São Caetano 2, Flamengo 0. Já já nós vamos voltar com o J. Júnior, com o Daniel de Paula, com o Cristiano Blota e o Carlos Lima. Olha o cruzamento. Jackson, olha o rebote, Martinez. Time do Inter desesperado. César Sampaio roubando. E ali o Antônio Pereira da Silva marcando uma falta a favor do Internacional, hein? Não, e o detalhe, João? Quase escorregou ele. É que o Antônio Pereira ia para o contra-ataque, né? Que a bola ia voltar aqui para o campo do Internacional. Quando viu a mão, foi parar e deu uma escorregada ali e quase caiu. É verdade, o César Sampaio acabou tocando com a mão ali na bola. 3 minutos, hein, João? Teremos 3 minutos e o Bruno vai para a cobrança dessa falta para o Internacional, hein? Se o Inter fizer um gol agora, vai incendiar o final do jogo, hein? É isso aí, João. Olha o Bruno na cobrança, muito mal. Muitos torcedores do Inter que estavam já deixando o estádio voltaram para acompanhar a cobrança do Bruno. E agora grande parte da torcida vai embora. França faz o gol de São Paulo. Um resultado realmente incrível no Campeonato Brasileiro. Vasco 7, São Paulo 1. Com 3 gols do Romário, hein? Já no troca de passe você vai ter todos os detalhes desse jogo incrível no Campeonato Brasileiro.
Vai terminar o jogo aqui, nós vamos até 48. Momentos finais, teremos aí mais 2 minutos de jogo aqui no Beira-Rio. Fabiano. Vai todo o Inter para a área, olha o cruzamento, buscava o Diogo Rincon. Daniel Carvalho. Palmeiras 2, Cruzeiro 1, jogo encerrado lá no Palestra Itália. César Sampaio tirando de cabeça. Olha o Jackson. Recuperação. Mais uma falta ali em cima do Jackson, hein? Jackson levando muitas faltas, marcou o Antônio Pereira da Silva. Importante a presença do César Sampaio nesse time do Corinthians, né, Júnior? É um equilíbrio muito grande. O César tá voltando à forma depois do problema que ele teve, né? Vai, João. Olha o Fabiano tentando o cruzamento. Ele teve um problema, né, no joelho, ficou parado aí bastante tempo e agora está recuperando sua forma. Ficou quase um ano sem jogar, inclusive jogou poucas vezes no La Coruña, lá na Espanha, César Sampaio. Último minuto de partida aqui no Beira-Rio. O Inter vai deixando escapar uma chance incrível de adiantar a sua classificação, hein? Fabiano tentando o cruzamento. Anderson tirando. Todos os resultados aí ajudaram o Internacional, mas o Inter não se ajudou. Vai perdendo em casa para o Corinthians 2-0. São Caetano 2, Flamengo 0. Jogo encerrado também lá em São Caetano do Sul. São Caetano, ninguém tira mais a primeira posição do azulão do São Caetano, hein? E o Flamengo seriamente ameaçado pelo rebaixamento. Já todos os detalhes no troca de passe. O que não pode acontecer agora para o Flamengo é o Botafogo de Ribeirão fazer um gol contra o Paraná. Aí o Bruno Voloche trazendo detalhes para você, assinante. Diogo Rincon. Bruno. Acabou saindo a bola lá, hein? Saiu a bola lá do outro lado, é reposição para o time do Corinthians. Tem um detalhe lá, eu acho que o assistente foi atingido. Alguma coisa assim. É verdade, está caído lá o assistente, hein? A Coreia ali atrás, a parte da geral aqui do Beira-Rio está muito cheia e o assistente caiu aqui no gramado. É o Júlio Costa e não é a primeira vez que isso acontece aqui no estádio Beira-Rio nesse Campeonato Brasileiro. Na partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o assistente número 1, esse que fica aqui pelo lado das sociais, também foi atingido, teve um corte na cabeça e agora outro episódio aí lamentável aqui no estádio Beira-Rio. Sport TV e Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Oi, galera, eu sou Luciana Furlan e junto com o Sport TV estou participando da campanha Natal Sem Fome. Participe você também. Muito bem, a gente viu ali, pela imagem, ele levanta o braço e se joga no gramado, o assistente, o Júlio Costa. Não deu para perceber nenhum objeto jogado contra ele, pelo menos por aquela imagem, né? Do Corinthians perguntando por que o Pereira não acaba o jogo. Olha lá, olhou para trás o Júlio Costa, ele olhou para trás, levantou a bandeira e se jogou. Quer dizer, no que olhou para trás, ele percebeu alguma coisa tocando nele, pelo menos a gente está deduzindo isso, né, Cedera? Não, deu para ver agora na imagem, logo no início, João, deu para ver um objeto atingindo o assistente nas costas. E logo em seguida ele levantou a bandeira. Agora, realmente, pelo tempo de jogo, o Antônio aproveitava essa coisa desagradável aí da torcida e terminava o jogo de uma vez. Muito bem, como o Luciano Calheiros disse, não foi a primeira vez que aconteceu isso nesse campeonato brasileiro aqui, hein? E o Inter, inclusive, poderia ter perdido o mando de campo e acabou não perdendo. Final de jogo no Beira-Rio, grande vitória do Corinthians, hein? Corinthians 2, Internacional 0, gols de Fernando Baiano e Renato. Inter se complica no Campeonato Brasileiro. No gramado, os repórteres Bruno Voloche e Luciano Calheiro. Vamos aqui ouvir o artilheiro Fernando Baiano, que deixou mais uma vez a sua marca. Um jogo importante em que o Corinthians faz o seu papel, chega a 34 pontos. Isso de alguma maneira serve de resposta para os jogadores do São Paulo e a comissão técnica do São Paulo, que chegaram a dizer que, enfim, o Corinthians viria com um time misto e que o Inter poderia ter a sua vida facilitada, Fernando. Não, é verdade, eu acho que futebol é dentro de campo. Eu não fico muito feliz pela vitória, eu fico feliz pelos meninos que estrearam hoje, o Pingo, o Betão. O Betão é zagueiro, pô, jogando de lateral esquerdo e deu conta do recado. Então, quer dizer, futebol é dentro de campo, 11 contra 11. E os meninos mostraram que tem condição de jogar no Corinthians. É lógico que tem que tomar cuidado, tem que colocar aos poucos os garotos e dar incentivo, porque hoje e amanhã, quando o Ricardinho, esses jogadores forem embora do Corinthians, é eles que vão estar aí dominando aí o Corinthians aí. Obrigado, Luciano. Deixa eu ver aqui o que está dizendo o Carlinhos. Erramos lá atrás, tomamos gol, determinou o jogo. A decisão agora fica para a última rodada, Carlinhos. Vai ficar para a última rodada, a gente acha que está com chance ainda. A gente buscou de todas as formas, mas erramos muito na finalização. Erramos no lance de tomar o gol, né?
E o Corinthians se aproveitou disso. Tá aí, portanto, a palavra do Carlinhos. O Internacional que vai tentar agora a sua classificação na última rodada lá no Mineirão, enfrentando a equipe do Cruzeiro, João. A mesma equipe que eliminou o Internacional da Copa João Avelange no ano passado. Muito bem, o Internacional com essas duas derrotas para Flamengo e Corinthians fica com 40 pontos no Campeonato Brasileiro, pode chegar até 43 e vai enfrentar o Cruzeiro no próximo domingo no Mineirão. Vai ter que vencer e torcer por uma combinação de resultados. Excepcional a vitória do Corinthians, que veio com o time misto aqui a Porto Alegre. Corinthians 2, gols do Fernando Baiano e do Renato, Internacional 0. Já já nós vamos voltar com a opinião do Júnior, também vamos saber detalhes da vitória do São Caetano por 2-0 diante do Flamengo. Continue com a gente, Sport TV e Premier no Campeonato Brasileiro.